Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Nix. Não, vocês não estão errados, é mais um episódio da Rádio Nix. Estamos aqui com nossos rostinhos bonitos aparecendo, porque é um episódio especial. Além de um convidado especialíssimo, vocês já estão vendo aí, porque não tem como guardar, né? Já é um spoiler. É um episódio diferente, nosso primeiro episódio com PowerPoint, estreando o YouTube. Se vocês não gostarem desse formato, não xinguem nos comentários, me mandem na DM. No comentário elogia, fala que vocês amam a gente, que a gente é bonito, que tinha sendo modelo, tá? Elogia a gente, não finge que a gente é minha mãe, tá? Fala, menininho lindo, bonitinho, inteligente, dá essa mentirada pra gente, dá esse favor. A gente tá aqui, eu tô sendo abençoado, que o sol chegou aqui bem na hora, então vou ficar na benção aqui um pouquinho, vou esconder, ficou ruim, mas vamos seguindo. Primeiramente, agradecer o nosso convidado. André, tudo bem, cara? Tudo bem, Alexandre, Marden, pessoal da Rádio Nix. Prazer estar participando com vocês aí. O Nix, inclusive, que é um dos times que eu mais tenho lembranças no passado aí. Lembra temporada 93, 94, as finais contra o Rockets, desde as batalhas contra o Bulls. Eu sempre falo que antes de virar um torcedor, hoje torcedor não praticante do Lakers, né? Eu era, antes de tudo, um torcedor anti-Michael Jordan, porque meu irmão torcia pelo Bulls, então aquela coisa de irmão menor, né? Tem que ser sempre do contra. Nunca deu muito certo, né, naqueles 6 anos, mas eu lembro, teve muita lembrança daquele Knicks, né? Do Ewing, Oakley, Mason, Charles Smith, Robert Davis, ó, dá para falar o elenco inteiro aqui, exatamente. Patrick Ewing, né? Eu consigo lembrar inteiro aquele time, depois de Charlie Ward, depois das finais de 99, então é sempre um time que eu via e é bom demais ver o Knicks de volta, né? Eu acho que depois de tantos erros, né? A idade, a barba branca já deixa clara a idade aí, né? Então eu vivenciei toda essa fase do Knicks. Depois eu sempre gostei muito do NBA Live, extinto NBA Live da EA, jogava muito modo franquia e sempre tentava recuperar. E eu lembro toda a fase do Isaiah Thomas como diretor, todas as contratações dele, Jerome James, tudo, Ed Curry. Eu lembro de toda essa fase do Knicks, eu lembro de cabo a rabo. Então é muito bom ver hoje o time time muito bom. O Madison Square Garden, principalmente, né? Acho que pra mim, esse é ainda um sonho que eu não realizei. Se tinha um jogo do Knicks, preferência nos playoffs, no Madison Square Garden, porque aquilo lá é outro nível mesmo, né? A gente tá falando de um time que realmente é a meca, o órgãozinho lá. Acho que o dia que eu ver aquilo vai dar uma piada no coisa. Mas, novamente, é um prazer já estar com vocês nesse episódio de hoje. Antes de passar a bola pra você, Madden, a gente já vai então jogar pro André um episódio pra gente falar das cagadas que o Knicks realizou nesse início de século, tá? Assim, olhando o cap, olhando contratação, olhando troca. Vai ser um episódio triste, a gente vai colocar uma música de fundo muito, muito triste. Mas é bom, né, a gente falar mal, porque você falou, o Knicks tá de volta, né? A gente tem uma janela que a gente vai conversar agora de oportunidade para criar um Knicks pros próximos anos, que é o nosso foco aqui. E, Madden, presente-se, cara, como é que tá aí? Cara, 100%. É um prazer mais uma vez estar aqui. Muito obrigado por você ter me chamado de convidado especialíssimo no começo do episódio. Tô brincando, tô brincando. É claro que é o André. André saca tudo de Cap Space. Tenho acompanhado ele no Twitter. Já acompanhava no meu perfil pessoal. Depois que eu criei o perfil pro Knicks, também continuei acompanhando ali. Lembro dele no podcast do Basquete FM. É um cara que sempre explicou muito bem toda a situação de Cap, que é uma coisa muito difícil de entender da NBA. E estamos aqui mais uma vez para falar de Knicks, é sempre um prazer, cara. Antes da gente começar, gente, André, você quer se explicar, se justificar por que você explicou por que você é do Lakers, que não gostava do Michael Jordan, por que essa paixão, essa compreensão tão profunda de Cap, que isso é um trem chato pra caramba, mas é muito legal ao mesmo tempo. O que te levou a gostar tanto disso? É chato, mas assim, o que me levou foi o que eu falei ali, né? Eu joguei muito o NBA Live no modo franquia e por ser torcedor do Lakers, que no final dos anos 90, começou nos 2000, o Lakers já tinha ali o Shaq e Kobe, e era sempre muito difícil de assinar jogador. Então toda vez eu tentava lá, começava free agency, tava cap negativo e tentava assinar, não conseguia, né? Não entendia, tentava trocar, não conseguia trocar.
E daí eu comecei a pesquisar, né? Então, depois fui pesquisando, fui entendendo quais eram as regras, quando tinha que juntar salário, quando não podia. A CBA antes era um pouco mais simples, né? Então, depois aí também, quando eu já uma fase que eu parei de jogar, a vida adulta vem, né? Não tem jeito. Parei de jogar, a NBA Live acabou também, um tempo, ficou bastante tempo sem. Só que nisso a gente começou a ter muito mais acesso às informações, né? Que antigamente não tinha tanto, era muito difícil conseguir. Eu acompanhei a internet, acompanhava NBA pela ESPN. Eu lembro que a ESPN Brasil, eles tinham, uma época tinha ESPN Internacional, então 1 hora por dia passava o Sports Center americano, era a melhor hora do dia, assim, quando tinha para ver, ligar a TV, poder assistir todos os highlights, e era o que tinha, highlight de jogo, o jogo era uma 2 vezes por semana só, então tinha, aí a internet começou a aparecer, e tinha revista, eu lembro, tinha uma revista que a própria NBA tinha, chamava Hoop, eu tenho até uma, até hoje em casa, uma revista de 99, tá caindo aos pedaços, literalmente, mas tá lá em casa ainda, demorava uns 2 meses para chegar. Então você lia a notícia de 2 meses para trás. E depois, um tempo, começou a chegar a Slam, né, revista. Então via muito isso. E então foi muito, muito por isso que eu peguei o gosto, assim, entender como é que tinha tanta diferença. Minha memória mais clara dessa coisa de cap space toda foi na free agency de, acho que foi 2000, né, se não me engano, que o Orlando Magic, quase que eles conseguiram fazer Grant Hill, T-Mac e Tim Duncan, né? O Tim Duncan só não assinou com o Magic porque o Doc Rivers desde 2000 já fazendo as Olha, dele, né? maravilhosa. Não deixou o Tim Duncan levar a família dele no Não. avião do Essa Orlando, né? história é famosa, né? História maravilhosa. É um negócio impressionante, né? Imagina quanto não teria mudado a NBA, né? Só com uma coisinha tão besta assim. Mas eu lembro desde essa época, eu lembro daí começar. E o Lakers nunca teve cap, né? Então sempre foi uma coisa muito fora do coisa. Então eu comecei a pegar. Comecei a me interessar, a ver a diferença. É que você começa com mais informação, a gente passou a ter com redes sociais, com sites e tudo mais. A gente começa a ter mais acesso também, né, às transações, às movimentações de como elas impactavam. Então aí e eu gosto muito de números, trabalho com isso, né, tem toda essa facilidade também. Comecei a ver e falei, putz, então quando você via uma troca com 2, 3 movimentos depois, o impacto que ela tinha lá, então comecei a juntar tudo isso e quando saiu o Twitter que eu vi que foi, nossa, tem gente como eu. A gente gostava disso, eu também comecei a falar por lá. Não, eu acho que é só, antes da gente começar, um ponto interessante falando do acesso, né? Eu não vou falar que eu li o CBA jamais, mas o Bob Marks, ele tem um documento, resumo de, sei lá, 150, eu acho que mandei pro Marden, né, de 150 páginas, que te dá exemplo, a negociação do KCP com Denver deixou ele hard cap por isso, 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 aí você faz tal, tipo assim, você tem um tanto de exemplo que você aprende realmente o que você falou, a gente vê a negociação, quer entender o que tá acontecendo, lá tá explicando. É um acesso muito bacana que eu acho que a gente consegue ter hoje disso, né? Eu tenho, se não me engano, eu tenho a última, não, acho que é a penúltima. São 700 e poucas páginas. Nunca li, obviamente, impossível ler tudo. Eu baixei uma vez. Mas uma vez o Romanelli mandou, ele achou, não sei como que ele achou, ele mandou. É antes dessa última CBA aí que nem deveria ter existido. Deveria, né, pelo tanto de besteira que os jogadores fizeram dessa vez. Aí. A gente fala um pouco mais durante o episódio. Isso que eu E sei só que a pra- gente discorda um pouco sobre. Desculpa, Mato, eu sei que a gente discorda um pouco. O André, desde o início, ele já bateu na tecla. Não, os jogadores medianos vão acabar perdendo dinheiro, fazendo tal coisa. Ele sempre bateu essa tecla no Twitter, eu lembro disso. Eu tinha uma visão um pouco diferente, agora eu já percebi um pouco o que você tava falando. Mas eu acho que é um papo bacana pra gente ter também algum dia sobre essa questão. Sim, não, é um impacto grande. Essa CBA nova, assim, eu acho que por terem negociado durante a Uhum. temporada, né, que ela foi diferente das últimas que teve o lockout, eu acho que os jogadores não deram atenção, não puderam dar atenção devida, deixaram na mão da diretora da NBPA e não sei, porque eles abriram mão de muita coisa, como está vendo, a gente viu Sim. o mínimo de 65 jogos, né? Isso afetou demais os times. E como isso atrapalhou o próprio produto no final. Então, assim, é uma coisa que eu não consigo entender como é que eles viram. Não, acho que é uma boa.
óbvio que pro Knicks foi bom, o Haliburton tá se arrastando no final, né? Mas não é um cenário desse, que um cara ainda... Porque, pô, é uma diferença de 50 milhões de dólares. Não é não é 2, 3% a mais só de salário, né? Uma diferença de 5% ao ano, né? Fora o aumento. Então, isso impacta demais e isso não deveria um número tão arbitrário assim ser valer para isso, né? Eu acho que volta aquela questão, não sei se eu já conversei com você, tipo, disso estar elegível ou não, dependendo dos times ideais, né? Eu acho que aí já volta um pouco nessa discussão. Não sei se a gente já trocou essa ideia uma vez, que eu realmente acho meio bizarro um pouco disso. Mas, já era errado isso e é, dobrar a aposta, né? o meu erro eu acho Pioraram. nessa parte. Mas acabei de interromper aquela hora, perdão, Não, de tá? boa. Eu só ia comentar que, defendendo o André aqui, cara, eu acho essa parte da NBA sensacional, assim, a parte do cap space, pra mim, a parte do cap space, trocas, quando eu comecei a entender tudo isso, foi o que me encantou na NBA, tipo assim, além do basquete, porque eu já acompanhava futebol a vida inteira, mas futebol não tem isso, né? E aí quando você começa a ver isso, tipo assim, direto, cara, eu abro o Fanspo pra fazer troca de time que nem o meu, pra ver se funciona, entendeu? Eu vejo no Twitter alguém comentando, eu vou lá, abro o Fanspo, testo a troca, aí salvo aqui, não posto em lugar nenhum, mas salvo, entendeu? Então, tipo assim, é uma coisa muito doida, entendeu? Que acaba que faz a NBA ser uma liga viva o ano inteiro, entendeu? Não sei se é proposital da NBA ser assim, mas ajuda bastante para quem quer ter algo para fazer relacionado à NBA, né? Você ficar pensando em troca, pensando quanto que vai acrescentar a extensão de fulano no cap de fulano, etc. Então eu acho isso muito sensacional, cara. Eu acho que é algo que faz a NBA e os esportes americanos, claro, né? Ser diferente, né? Não, certíssimo. Eu falo, é chato, mas eu acho legal. Você sabe disso também, né, Matan? Que a gente troca Eu de sei. ideia. Eu acho bacana, mas é que não é complicado, né? São É tantas complicado. opções, Entender tantas tudo exceções, é. que uma coisa que a gente tá tentando fazer aqui, até trazendo PowerPoint, gente, é tentar diminuir essa distância pro o fã que não é fanático, a ponto de deixa eu abrir o Fanspo pra fazer troca, o Spoll Track pra olhar salário. A nossa ideia aqui é tentar trazer esse assunto que é chato, que não vou fingir que não é, mas que ao mesmo tempo ele tem uma profundidade que o Madden falou, você se diverte com coisa além do que tá na quadra. E vou começar na apresentação aqui, gente. Não vou estar vendo vocês, tô igual falando que eu tô no trabalho. Não tô vendo vocês, vão me interrompendo, vão falar, não precisa levantar a mãozinha, tá? Todo mundo aqui amigo, adulto, tá bom? Vamos lá. Beleza. Já comecei, imagino que vocês estejam vendo bonitinho. Primeiramente, agradecer ao nosso designer que me deu a dica maravilhosa de colocar as cores do Knicks, né? Arrasou. Infelizmente não deu tempo de te ajudar a fazer tudo, Não, mas a gente entende que a gente não conhece nenhum designer assim que podia colocar um logo bonito, mas assim, a gente vai da nossa forma aqui tentando adaptar. Brincadeiras à parte, né? A gente vai conversar um pouquinho de alguns termos que talvez não sejam costumeiros para todo mundo, algumas tabelas vão aparecer esses termos. Salary cap, eu acho que isso aqui vamos passar um pouco mais brevemente. É o quanto de dinheiro que os times podem gastar, né? A gente sabe que existem times com orçamentos diferentes, se a gente fosse olhar a receita, esse rolê todo. Então não dá pra gente falar, ó, o Knicks vai gastar quanto ele puder e o Charlotte Hornets vai gastar quanto ele puder. A ideia é de ter uma equiparação entre os times. Vocês estão vendo aqui, gente? Talvez eu esteja cometendo alguma gafe. Vocês estão vendo os termos importantes? Só pra eu saber aqui. Pode responder, Marden, André. Você está vendo a outra tela. Vocês estão vendo a inicial Não, Ao ainda? contrário. não está em full Isso. screen ainda. Eu não sei o que fazer. Essa plataforma nova a gente tá apanhando, então eu vou deixar assim, ó. Já vai servir pra gente. Vocês estão vendo tudo agora, não estão? Agora Não sim. sei o que Se deu, você porque apresentar, não vai? eu tava na apresentação e não foi. Tá vendo? Tô apresentando. tá, Vocês estão ok. vendo agora? Não. Não, então, tipo assim, não sei o que é essa plataforma que tá dando isso. Quando a gente testou de outra forma. Gente, isso aqui é a primeira vez, então vocês estão ouvindo realmente tudo que tá acontecendo, né? Então, voltando aqui, salary cap é um jeito de equiparar um pouco, né? As diferenças de orçamento de cada time. Cap room é o que a gente vai ter na tabelinha, é a diferença do que a gente tem de salários de um time, às vezes considerando escolha, às vezes considerando cap holds. André, se você quiser esclarecer um pouquinho pra galera, o que é esse cap hold, né? Vamos jogar pra você essa primeira responsabilidade de professor. Cap hold, na verdade, assim, quando o jogador ele tá sem contrato, ele vira um free agent, né? Ou é uma
escolha de draft que acabou de ser feita, você reserva um valor para quê? Para evitar o quê? Qual o cenário? Por exemplo, se não existisse a cap hold, o que se poderia fazer? Eu tenho 10 jogadores que são free agents, né? E todos você tem os direitos lá, os bird rights, né? Que é o direito para poder pagar do mínimo ao máximo, independente se você tiver cap ou não. Se você não tem essa cap hold, o que você faz? Não, eu tenho 10, eu tenho 5 jogadores no meu elenco só, cada um ganhando 2 milhões, tenho 10 milhões em salários, meu salary cap, né, que é o teto salarial, está em 140, então eu tenho 130 milhões para gastar. Vou gastar no maior free agent, vamos dizer que seja um ano esse ano. LeBron é free agent, Paul George é free agent, gasto 50 milhões em cada um, tenho mais 30 milhões, agora volto com os meus 10 jogadores lá, posso ultrapassar o cap com todos eles. Assim, né? Então, para evitar esse cenário de você depois poder usar, você estaria usando o cap room 2 vezes, né? Um você usaria para pegar o jogador de fora e depois você renovaria o seu. Não, eu tenho os direitos. Então, para evitar essa jogada, né? Você faz um cap hold, então você deixa ali, você quer renovar com ele? Tudo bem. Mas aí você vai ter que usar parte do seu cap, você não vai poder ir para o mercado atrás de outro. É por isso, por exemplo, né, essa cap hold, ela depende, é um valor, para quem é free agent, é um valor em cima do salário deles, do último salário, ou quem vem da rookie scale, né, os jogadores de primeira rodada que são draftados, tem um valor pré-determinado também baseado em cima do último. Por isso que, por exemplo, antes da troca, né, do OG, o Knicks não fechou uma extensão com o Quickley. Né, não fazia sentido. É o mesmo motivo que o Sixers também não fechou com o Tyrese Maxey. Como eles foram draftados lá no final da primeira rodada, lá pela casa dos 20, 25, a cap hold deles é muito baixa. 10, 15 milhões. Vamos chutar um valor desse, né? Se o Knicks tivesse feito a extensão do Quickley naquela hora, a troca seria muito mais difícil, porque entraria uma poison pill, que eles chamam, né, provision, que o salário ele sairia do Knicks como 2 milhões, que é 5 milhões de cada último salário dele, mas ele teria que entrar no Raptors com os 25 milhões, a média do salário. Então, dificultaria muito a troca, né? Então, por isso que não foi feito isso. Então, era muito melhor ele ter isso de cap hold, né, 10 milhões, do que ter, por exemplo, 25. Vamos dizer que ele tivesse assinado por 100 milhões e 4 anos. Né? Então, isso come. E é por isso que, por exemplo, o Sixers hoje, que é um time que está projetado a ter cap room, eles também não assinaram com o Maxey. É bem provável que o dia que abrir a free agency, o Woj já tweet que assinou pelo Max, que vai jogar lá o salário dele para casa dos 30 milhões, só que ele vai ser o último a assinar. Porque eles vão ficar mantendo aquela cap hold dele baixinha ali, usar todo o salário que puder para assinar jogador, Paul George, LeBron, quer que seja, qual vai ser o plano do Murray lá, e vai usar, aí depois ele assina, tendo os direitos, aí vai estar acima do cap, pode pagar o quanto quiser pro Max, né? Então essa cap hold é só para evitar que seja usado mais de uma vez o mesmo cap por esse artifício dos direitos aí, né, dos bird rights. Explicação perfeita, André. Eu acho que ainda mais do que a gente poderia imaginar. Só queria confirmar com você uma coisa. Você falou assim que abrir a free agency, né? Hoje vai soltar o tweet. A gente tem essa mudança de que a partir dessa temporada os times podem negociar com seus agentes livres quando acaba, né? Depois que o Boston venceu o Dallas, já pode começar a negociação. No isso, caso por isso que já anunciou o Siakam, né? Siakam, anunciou o Malik Monk ontem também. Mas você acha que Agora, fugindo um pouco do assunto, né? Eles estão aguardando a questão do Tyrese Maxey, mais para eles conseguirem até, às vezes, filtrar o resto do mercado, ver quanto. Ou você acha que vai ser máximo e, assim, não tem muito como fugir? Pro Max, acho que vai ser máximo. Né?
O Tyrese Maxey acho que não tem. Acho que provou, né, que é o segundo cara no time, quando não foi o primeiro, né? O Embiid estava em lesão. Eu acho que é só ele vai assinar aquela extensão com o que eles chamam com a D-Rose, né? Se ele chegar nessa temporada, ele entrar para um dos 3 times All NBA, ou ganhar MVP, Defensive Player, ou ele vai, ele passa a ser tratado como um veterano de 7 a 9 anos. Ele tem acesso ao máximo de 30%. Que hoje é a escala dos máximos, né, de entre 1 a 6 anos de NBA, 1 a 6 anos de carteira assinada é 25%, 7 a 9 é 30%, acima de 10 é 35%, né? Por isso que o Supermax, que teve moda nos últimos anos, nada mais é do que o jogador tá na faixa entre 7 a 9, ele já puxa esses 35%, que é o máximo que o jogador recebe, né? Para 2, 3 anos antes, né? Entre 7 a 9 anos, ao invés de ter que esperar 10 anos de NBA para isso. Que é o contrato do Bradley Beal, né? Esse Supermax, né? Isso. O Bill não tinha 10 anos, assinou, né, quando tinha, acho que 8, 9, ele fez lá o contrato, que é essa maravilha que o Suns está hoje. Esse crime. E ele tem a no trade clause, né, que é o bizarro. Pra piorar tudo. Que ainda se mantém no contrato com o Suns. Sim, essa nunca perde. São quantos anos tem que ficar com o time fazendo no trade clause? São 4 ou 5 anos? Para no trade, você tem que ter pelo menos 8 anos de carreira na NBA. Não, mas 4 anos, pelo menos 4 anos do time. E não precisa ser consecutivos. Ah, é? Não, isso eu não não precisa sabia. ser 4 anos consecutivos. Por exemplo, tanto que o LeBron, quando ele foi pro Heat e voltou pro Cavs, se ele tivesse assinado, é que tem que assinar um novo contrato, né? Esse não pode ser uma extensão, né? Uma extensão, que esse é uma das coisas que eu ainda não sei não dá para saber o que o LeBron vai fazer, porque se ele quiser isso, ele vai ter que fazer o opt-out agora, assinar um novo contrato com o Lakers e aí incluir a no trade, né? Então é isso que eu ainda não sei o que ele vai decidir, né? Se ele prefere opt-in, porque se não me engano, dando opt-in e ele ganha um pouquinho a mais, literalmente pouca coisa mesmo para o padrão dele, mas com opt-out ele tem essa opção do uma no trade que ele pode se resguardar, né? O Lakers também não é das piores coisas. Muito pelo contrário, seria bem inteligente ele ter o controle de não ser trocado para Utah. Cancelado pela torcida do Lakers de novo, André. Cuidado. Acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito, é ótimo. Seguindo aqui, gente, a gente tem a Luxury Tax, que é basicamente o bilionário dono do time. Você tá gastando demais, a gente vai ter uma taxazinha. Isso a gente não vai entrar aqui em Repeat Tax, que esse valor vai aumentando. Eu acho que os conceitos que realmente eu, pelo menos, acho que são mais importantes são os que a gente teve introdução agora, que realmente vão mudar um pouquinho, né? Como que os times vão se organizar. Que é a First April e a Second April, né? Que vieram nesse último CBA. Porque, sendo sincero, James Dolan não tá nem aí de pagar taxa se o time dele for competitivo. Pagou quando não era, esse início de 2010 ali até 2014, um dos times que mais pagou taxa e não teve sucesso nenhum. Então, o que é o First April e o Second April, né? André, você complemente também, Marlin, por favor. São basicamente, eu vou colocar assim, metas que a gente tem dentro do cap. Se o cap é X, a gente tem o Luxury Tax Y, First April, Second April são Y mais, não sei qual que é a porcentagem, André, você pode explicar, Y mais tanto. O First April era na faixa de 6 milhões. Pronto. Era um valor fixo em cima da linha de Luxury Tax. Perfeito. E o Second April acho que é 17,5, se não me engano, que entrou. Que basicamente foram regras criadas pelo Clippers ou Warriors. Vamos gastar menos, né? Que você tem prejuízos além de financeiros, né? O First April, você não pode receber mais dinheiro em trocas, você não pode usar trade exceptions criadas anteriormente. A Second April que começa a ferrar muito, né? Que eu acho que acho que foi você também que bateu nessa tecla, André, da questão de se não poder agregar salários em troca, que isso é uma coisa que ferra qualquer futuro de um time, né? Você tem que trocar e bater certinho. Você não pode receber mais dinheiro numa troca, você não pode agregar salário.
Só que, Teclas, você está fazendo uma troca, outro time também pode estar correndo esse risco de, olha, se eu fizer uma troca recebendo mais dinheiro, tá no first apron, o que vai acontecer? Eu tô hard cap, que é esse outro termo que a gente vai usar aqui. Que dependendo de atitudes ou exceções ou trocas que você faz, o seu time ele tem um teto rígido que você não pode ultrapassar de forma alguma. Ah, eu usei mais de 5 milhões e uns quebrado da Mid-Level Exception. Seu time está hard cap na First Apron. Ele não pode, de forma alguma, Em ultrapassar momento esse algum. valor. Oi, André? Em momento algum durante a temporada. Exatamente, em momento algum. Não Que pode, não. Até a trade deadline eu tô, depois eu dispenso. Não, nenhum Depois momento baixo, você pode isso. ultrapassar esse valor. A gente também pode ter times hard cap no second apron. A gente tinha hard cap na Luxury Tax até no último CBA. Realmente não sei se a gente tem algum que é hard cap na Luxury Tax ainda, André. Eu acho que o foco agora Não. foi tudo na First Apron, né? A gente tem o sign and trade. Se você tiver enviando um jogador, você fica hard cap. A gente tem essa Não, você questão recebe. Você recebe, desculpa, Você recebe. Isso. Você recebe o jogador, você fica hard A cap. primeira, na primeira, né, o hard cap na primeira apron eram 3 situações já que tem. Receber jogador em sign and trade, usar mais do que a mid-level de taxpayer, né, que ele tem, a gente falava full mid-level, usou $1 a mais do que ela se já tá, e usar a biennial exception, né, que tem a BA, que você tem a cada 2 anos, e se você usou ela, você automaticamente não pode estar no hard cap. Foi o que aconteceu com o Lakers nessa última temporada. Até rolou ali, acho que um certo. Eu falei, não, vai, melhor manter no hard cap, porque você também se limita aos seus gastos, né? Acho que a dona não ficou tão triste nisso, porque ela falou, nossa, não posso gastar, tô hard cap, né? Então não dá para pagar, não dá para fazer uma troca pelo DeJounte, né? Uma coisa, esse tipo de coisa acontece, assim, também tem uns interesses secundários em algumas movimentações dos times, Verdade. né? E assim, acaba que não é necessariamente matou o time, né? O Knicks estava hard cap na última temporada por ter gastado no Don't, e mesmo assim operou tranquilamente, fez a troca pelo OG, porque ele não estava perto, não estava nada com essa situação tão determinante como a gente vai ter nesta temporada. Vou continuar passando manualmente aqui, porque eu não sei. Gente, eu vou fazer isso aqui, ó, vai ficar melhor ainda, não ficou? Ficou lindo agora. Jogadores determinantes para nossa agência livre, né? Vocês vão ver no próximo slide, a gente está no momento de que o contrato de Jalen Brunson ainda tá ótimo, o contrato de Julius Randle ainda tá bom, o Giannunobi ainda tá bom, a Isaiah Hartenstein acabou o contrato, mas o Knicks não tá no embrólio financeiro ainda. A gente tem 5 nomes que eu acho que vão ser principais. Ah, o Precious Achiuwa também. Não, gente, Precious Achiuwa é extra. Voltou lindo, não voltou, segue a vida. Isaiah Hartenstein, né? O André já tocou um pouquinho nos bird rights. O Knicks e o Isaiah fizeram um contrato de 2 anos, né? Então ele tem o early bird rights. O Knicks não pode, que nem o André explicou, ir do 0 ao máximo. Você tem uma limitação do que pode ser ofertado ali. O máximo que o Knicks pode oferecer são 72 milhões por 4 anos, né? A gente pode também fazer outros contratos, vou fazer um de 2 anos e sair para depois ser o bird rights completo, para realmente fazer mais dinheiro e tal. Sempre tem aquele riscozinho de promessas de contrato futuro, né? Que a gente fica com o James Harden, que pode dar uma dor de cabeça. Eu realmente, sendo sincero, isso é achismo meu, né? Eu não acho que ele vai optar por esse caminho. Eu acho que ele vai fazer esse contrato que a gente tá vendo por aí, que o André foi um dos primeiros a falar disso, que me trouxe a tristeza do Oklahoma City Thunder de ser um time que com potencial de tirar os Larsen é um bom reboteiro. Ele é um cara que conseguiria, de certa forma, jogar até ali com um pouco do chat. Apesar da troca do Caruso, né, gente? A gente tá gravando hoje no dia 22, a troca do Caruso já aconteceu. Parece que o Thunder deu meio que, eu pelo menos senti isso, não sei a percepção do Marden, não sei a percepção do André, que eles deram meio que um all-in de colocar esse espaçamento pro Shea operar, com o chat de pivô. Não sei até que ponto eles estariam pensando em adquirir esse outro pivô, que mesmo que ele consiga jogar aqui e ali com o chat em momentos específicos, não é o momento, né? Ele estaria às vezes correndo para ser reserva, ele é titular meio que absoluto. O Marden, achismo, coração das cartas. Isaiah Hartenstein volta pro Knicks? Cara, eu tô com essa impressão que volta. De tudo que eu tenho lido, dos rumores mais recentes que têm aparecido desde que
né? A gente tá, desde que a gente começou a se aproximar do draft. Não sei se você se lembra no último podcast que eu falei que eu acho que o Knicks ia buscar defender o sexteto. Foi o sexteto? Mas é o núcleo Vila Nova, Randall, OG Hartenstein. Então eu acho que o Knicks vai oferecer para ele esse contrato que é o que tem que oferecer. E eu acho que ele vai pensar assim, cara, existe uma chance de eu ficar em Nova York, ser o pivô titular, ou de eu ir para Oklahoma por mais dinheiro e talvez ser o pivô reserva, ter menos minutos. Porque eu não acho que o Chet vai ser um power forward. Então, e aí? É aquela coisa, né? Você tá ambientado, você tem um treinador que gosta de você, um armador que você tá acostumado a jogar com ele, uma cidade que te ama, ou você vai para um cenário ótimo financeiramente, mas como diz você, né, Ale? Jogar lá na Roraima brasileira, entendeu? Jogar lá no Acre. E para ser reserva. Então eu acho que ele vai voltar, porque o Knicks vai dar esse máximo que pode dar. André, você tem a mesma visão? Você tem alguma outra ideia? O que você enxerga dessa situação? Então, eu acho que tem uma coisa que o Martin esqueceu também, né? Que a esposa, seja a esposa, namorada, noiva do Hartenstein, Esposa. é uma supermodelo, né? Sim. Supermodelo que Supermodelo acabou de e ter um está em filho. Nova York, que acabou de ter um filho, está em Nova York, é onde ela precisa estar para trabalhar, né? A gente conversou bastante isso, né? Acho que se você analisar o que o OKC quer de um jogador, o Hartenstein é perfeito, né? Se ele não é um jogador que vai se passar no nível Chet, Porzingis, etc., ele sabe passar a bola muito bem, que é mais ou menos o que o próprio OKC tem no Jalen Williams, que é o reserva, né? O camisa 6. Só que ele é baixo, ele é mais lento. Aí, né, então assim, o movimento troca do Caruso, Guiri pelo Caruso, total all-in, né? O Caruso tem 30 anos. Falou, ok, o time foi o primeiro do Oeste e eles não querem baixar. Né? Ele quis muito essa temporada, muita gente criticou ele não ter feito nenhuma troca grande na temporada passada, mas ele queria ver onde esse time poderia chegar. Acho que viram, né? Viram e ficou claro, evidente, o Guiri não podia ficar. Aí o que eu acabei vendo, do que eu leio, do que eu acompanho do pessoal de setoristas do OKC, de estar um pouco reticente nessa questão do Isaiah. Ele receber 20 e poucos milhões para ser reserva, porque o Chet vai ser o pivô. Não tem, eles falam, tá muito evidente assim que a visão de jogo do Sam Presti e o do Mark Daigneault é que o Chet é o pivô desse time, né? Então agora eles vão atrás de um power forward. Podem jogar juntos, mas eu não sei se eles vão pagar 20 e poucos milhões para um Hartenstein para ser um reserva, né? Então não sei se eles vão tentar achar esse power forward no draft porque eles têm a 12ª escolha, né? 11ª, 12ª, não lembro, 12ª, terceiro ano seguido deles. Então eu acho que volta, mas eu acho que o Hartenstein acaba voltando mais daquele cenário que faz mais sentido. Talvez assim quantidade de 2 anos por 33, 34 milhões, ou 2 mais 1, para daqui 2 anos, né, 2026 ele vai estar aí com 28 anos, falou, agora temos todo os bird rights aqui contigo, vamos negociar a tua aposentadoria do seu filho, né? Porque ele tem que lembrar, o Hardenstein ele tá em 6º ano de NBA, ele ganhou 22,6 milhões, né? Bruto. Nova York não é barato. Tem Nova York e Los Angeles, né? Que tem muito imposto, come demais. Sim. Mas é uma coisa que também às vezes a gente não faz conta, né? Não, a galera o povo na Califórnia vai pro negócio por isso também, né? Por isso, corta quase 50% o povo da Califórnia. Então, quando eles anunciam lá 50 milhões por ano, ele recebe menos de 20. Caramba. Ou 20, acho que 20 e pouquinhos. Caramba. O resto todo vai caindo todo em imposto. É pesadíssimo. Eu sei que Miami é bem macio, né? É zero. É zero. Flórida não tem. É zero. Miami, Texas, Tennessee, tem vários estados assim. NBA que... é Texas e Flórida. Não sei se tem mais algum que tem também, não. Tennessee também. Você falou? Memphis, o pessoal do Memphis também não paga nada. Memphis é novidade pra mim.
Memphis é novidade. Acho que Utah não lembro. Aí começa entrando naquele meio oeste ali. Entendi. Mas Subscube que os famosos acontece são ali. Texas E e Flórida. Flórida, né? São os mais famosos. Então eu acho que ele volta. E eu acho que faz todo sentido voltar. Acho que ele está ambientado. Ele é titular garantido ou não. Se o Mitchell continuar, é pelo menos metade da temporada, infelizmente, né? Eu gosto muito do Mitchell Robinson, mas tem que contar com ele perdendo alguns jogos por lesão. Então. E acho que ele se encontrou. Acho que o jogador também, quando o jogador não é. Não, ainda não fincou, não criou raiz num time muito forte, acho que talvez ele também dê uma olhadinha nisso, né? Acho que é um caso diferente, por exemplo, do Bruce Brown, que ele assinou pela mid-level, só que ele vinha de um histórico de salário muito baixo ainda, de escolha de segunda rodada, né? O Hartenstein, pelo menos, ele teve esse contrato nos últimos 2 anos, já deu uma graninha boa, acho que foi 17 por esses 2 anos, né? Ganhou 17 milhões, acho, nesses últimos 2 anos do Knicks. Por aí. Então, assim, já deu uma graninha considerável agora, só que que ele acho que dá para ele ter essa tranquilidade de pensar assim, poxa, 2 aninhos aqui mais ganhando bem, recebendo um aumento, mas não o valor máximo, acho que está pela situação, né? Porque senão depois ele vai começar a olhar onde, né? Acho que é muito jogador também. Eu sei que é fácil a gente falar com o dinheiro dos outros, né? Mas senão ele vai onde? Vai assinar com o Hornets, né? Sendo sincero, se não for uma grana para mudar, se o Hornets não estiver oferecendo o máximo, o que obviamente não vão, né? Não tem por que trocar a mesma coisa. O máximo de que talvez pudesse fazer um sentido seria o Orlando, o Magic, né? Que também já teve interesse. Ele até falou esses dias, né? Que ele quase assinou antes de assinar com o Knicks, ele quase assinou com o Magic, mas que também tem cap, tem várias facilidades. Mas acho que no final ele fica. Espero que fique. Isso é torcida pessoal, mas espero que fique. Thank you. Eu acho que um pouco que você comentou também de pessoal, ele é muito elogioso em relação ao Tibbs também, fala que o técnico ensinou muito ele, levou o nível de defesa dele. O povo achou, o povo também vai longe, né? Na época ele tava no Clippers, que ele tava disposto a aceitar um desconto pra ficar em Los Angeles, que queria ter a casa, assim como você comentou agora, mas o Clippers gastou, não lembro qual sessão que era, que foi no John Wall, acho que foi mid-level mesmo, e não tinha nada pra ele, basicamente, aí por isso que ele foi testar o mercado. Eu realmente acho que ele volta, eu estou confiante no OG também, mas eu estou mais confiante no Isaiah. Tudo que a gente conversou, desde esposa, desde Roraima, desde tá num clima que ele gosta. E agora a gente chega no, acho que o imbróglio financeiro preocupante, né? Antes, eu só queria voltar. Isso aqui é uma opinião minha. Não tenho fontes, não vou fingir que eu tenho fontes, que nem a galera finge no Twitter, não. O Kawhi vai assinar com Los Angeles porque o fulano... Não, pelo amor de Deus. A gente já viu algumas vezes que o Gordon Hayward tem um carinhozinho pelo Tibbs, né? O Tibbs tem um carinhozinho pelo Gordon Hayward, né? Você falou de OKC, que eles não se movimentaram bruscamente, né, André? Eu lembrei desse nome, que quando ele foi assinar com Charlotte, o Knicks foi bem pau a pau tentando fazer esse contrato, o problema era o último ano, tal. Mas eu não me surpreenderia também, é um nomezinho que pra ficar na listazinha de o Tibbs gosta. E o Knicks esteve disposto a oferecer um contrato interessante pra ele. Não acho que é perfil mais, não acho que é exatamente o que a gente busca, mas como a gente vai conversar aqui, a gente tem que completar o elenco, né? Independente do caminho que a gente for seguir, a gente tem 12 jogadores, vamos precisar de uns veteranos baratos, né? Kyle Lowry, infelizmente, não vai sair da Filadélfia. Então, deixa eu parar de enrolar. Vamos entrar no Giannunobi, né? Que é um cara que veio de Toronto, é um cara que o Knicks dominou enquanto ele estava em quadra, mesmo sem o Julius Randle, né? Um cara que o Knicks teve um janeiro fantástico, é um cara que fez um playoffs muito bom, um cara que em jogo 7, em ano de contrato, se colocou em quadra, não conseguia mexer. É um cara que tem um valor muito grande, mas é um cara que jogou 50 jogos nas últimas 4 temporadas, né? É um cara que saudável, o Knicks poderia pagar mais de 150 milhões em 4 anos sem preocupação, mas o Knicks é um time que a gente já viu, né, nos últimos anos, na gestão Leon Rose, tentando fazer contratos com muitos incentivos, prováveis e improváveis. A gente pode ter um contrato ainda mais rentável de 150 milhões ou com um parcialmente garantido no último ano.
Mas vai ser uma negociação difícil, apesar de que, não sei se ninguém sabe, o agente do OG Anunoby é o filho do Leon Rose, né? Mas assim, a gente tem esse segredo guardado a 7 chaves. Porque é um cara, querendo ou não, é o grande contrato que ele vai pegar, né? André, dessa vez eu vou começar com você, que eu joguei primeiramente pro Marden na última. Eu acho que eu de volta, eu acho que esse contrato de 150 160 com um bocado de incentivos em 4 anos vai ser o suficiente para ficar com ele, né? A gente viu que, querendo ou não, volta um pouco que a gente falou das Arras tentar, ele vai olhar para onde ele vai, né? Philadelphia eu acho que é o principal rival que eu enxergo, né? O próprio OKC também tem um pouco, mas eu acho que são esses dois. Ele vai olhar e pensar, e aí? Quanto diferença de dinheiro vale a pena para eu sair do Knicks, que a torcida já me ama, a torcida canta meu nome, a torcida aplaude quando eu tô me arrastando no chão. Quanto vale para eu ir pra Filadélfia, que não é uma bagunça, né? A gente sabe que não faz... Todo ano troca o time, né? Assim, é um elenco novo todo ano. E o André, e aí? Qual que é o seu palpite em relação ao de ano novo? Eu acho que fica também. Eu acho que esse papo de que não gostei da oferta, vou testar a água, é papo, como você falou, é filho do Leon Rose, não tem segredo algum, né? O Leon Rose era CAA até pouco tempo atrás. Eu acho que vai ter que só também segurar um pouco o ímpeto do OG, né? Acho que foi uma baita adição para o Knicks. Desde que veio para o draft, ele caiu no draft, né, justamente pelos problemas de saúde, né? Problema de joelho em Indiana ainda. Assinou uma extensão com o Raptors, tá pagando barato também por ter esse problema todo de lesões. Mas eu acho que ele deve assinar, não sei se vai chegar no máximo que é, eu acho que um contrato bom para balizar, se pensar, é o do próprio Siakam, né? O Siakam que assinou aí, ficou nos 30% de máximo, se não me engano foi 170 por 4 anos, né? Eu acho que foi alguma coisa assim. Só que assim, o Siakam é o segundo naquele time, né? Acho que é a segunda peça do time do Pacers. Martin, só para falar, 190 em 4. O máximo, né? Do G, né? 190/4, isso. Mas eu acho que eu acho, não vejo o Siakam hoje ganhando o OG ganhando um salário igual ou maior do que o Siakam. Eu acho que não faz muito sentido. Acho que tá bem claro ali que o 1 do Knicks é o Brunson, o 2 é o Randle, né? Então eu acho que vai ser essa questão. Uma coisa que eu tentaria, né, pensando como Knicks e pensando assim, você comentou no começo, Alexandre, como o Brunson e o Randle, o salário deles é muito barato ainda, né? E a verdade, se a gente pegar o percentual, às vezes as pessoas se preocupam tanto com o valor do contrato anual, que não se dá conta do crescimento que vai ter, né? A NBA acabou de fechar, está fechando os contratos de TV novos, esse cap vai explodir nos próximos anos. Né? Conseguiram colocar o aumento gradual de 10%, o teto de crescimento de 10%, mas o cap vai subir muito. Então, por exemplo, o contrato do Brunson, quando fechou há 2 anos atrás, né? Que era um absurdo, né? Todo mundo ficou, nossa, quem vai dar esse dinheiro pro Brunson, né? Hoje, o salário dele não bate 20% do salary cap da próxima temporada. Quer dizer, o salário da 24 a 25, se não me engano, dele dá 19 ou 18,9%. É muito baixo. Não, eu acho que eu fiz esse tweet na hora que o povo tava me enchendo o saco, André. Eu falei, gente, quando o Knicks estiver competindo, o salário dele vai ter tanto por cento do quê? Vou achar aqui pra me defender. É isso. Então, o Randle também é 20%. Então, se você somar os dois, vamos dizer, somar Randle e Brunson, não dá 40% de coisa. Um jogador que assinou o máximo ano passado por 35 e colocou o aumento de 8, né? Porque o aumento máximo é 8%, ele ganha na free passada. Ele ganha praticamente o que o Randle e o Brunson ganham juntos. Então, assim, o Knicks tem essa janela de alguns anos, né? Eles estão elegíveis para essas extensões deles. Então, o Knicks tem essa janelinha de alguns anos. O que eu faria com o OG? Negociaria, aproveitando também a mudança da nova CBA, que permite um aumento maior, de até 40% em cima de um salário, né, do ano anterior. Porque antes a gente tinha
o teto por aumento era muito baixo, agora me falhou a cabeça, eu acho que era 15%. Então, assim, um Era jogador 15. que ganhava 10, Era 15. do jogador que ganhava 10, ele poderia só ganhar 15% em cima disso só, né, de aumento. Hoje ele pode ganhar 40%. Então, o que antes ele poderia negociar 11,5%, hoje ele pode negociar 14%. Que foi o que o Faz toda a Randall fez. diferença. Que foi o que o Randall fez, né? Só pra Isso. esclarecer, quando o Randall estendeu, muita gente falou, nossa, o Knicks estendeu o Randall pelo máximo. Eu falei, não, gente. Estendeu o máximo que poderia ser estendido. Que O máximo poderia seria ele naquela... sair na agência livre e pegar os 30%, sabe? É a extensão pelo Isso. máximo que o André tá explicando. E é a questão também do Brunson ali, né? Que se ele não assinar agora, quer dizer, não, ele vai sair, ele vai pro Lakers, né, em 2026. Não, calma. É grana no bolso ali que faz toda a diferença também. Seu Porque sonho, né, André? Tô brincando. todo jogador, né? Todo jogador tem que só ver ali a diferença. Por um ano a mais, já ganha 120 milhões a mais. Né? Então, assim, por como ele está com o salário muito baixo agora, ele talvez faça mais sentido ele esperar, né? Se ele tiver essa tranquilidade e um pouquinho de estômago de Frieza, estômago, né? né? Falar. Porque você fala, não quero 150 milhões. Eu vou esperar no que vem. Se eu não me machucar nada, não acontecer nada, eu continuar dando, eu espero os 270. E se não acontecer, né? É o que aconteceu com o Cousins, né? Com o DeMarcus Cousins, infelizmente. Então, os jogadores estão sempre sujeitos a isso. Então, voltando para o dia, o que eu faria? Eu tentaria negociar. Falar, olha, tá aqui, essa é a tua negociação. Vamos começar do maior pro menor. Né? Então, fazer uma extensão decrescente para ele, ao invés dos 8%. Não é 8% ano após ano. Você pega o salário do primeiro ano, aumenta 8%. Esse aumento vira o aumento anual. Né? Então, não dá para falar que é 8% ano a ano. Mas seria esse mesmo decréscimo. Aprendi uma coisa nova, que eu achava que era 8% variava em relação ao salário. Aprendi uma coisa nova. É o do primeiro para o segundo ano. Você só replica esse mesmo valor fixo, fica para os próximos anos. Então, vamos dizer, ele começa em 40 milhões no primeiro ano, diminui 3,2. Então, ele vai caindo 3,2. Lá no último ano, ele vai estar com menos 9,6, vai estar 31, né, 30,4, vamos dizer, né? Aí ele pode negociar uma extensão 40% em cima disso. Ajuda, e você vai estar justamente quando entrar a extensão do Brunson e do Randall, perfeito, você está diminuindo, né? Então você diminui 9 milhões, tu fala, garantir a grana na frente. Se você não gostar, tá aqui, bota uma player option no quarto ano, faz assim um 3+1, mas eu conhecendo um pouquinho, vendo nesses contratos como a CAA trabalha também muito bem, os contratos que ela negocia para os jogadores, sempre tem uma coisinha ou outra ali, não acharia estranho de fazer isso. Né? Então começa um pouco mais alto, decresce, ajuda do outro lado. Né? O Brunson é decrescente, o Mitchell Robinson é decrescente. É um padrão que o Knicks adotou, é o Brock Eller, né, Ale, que é o cara responsável. É o cara do cap. É interessantíssimo. Eu até achei o LinkedIn dele outro dia. Ele é o cara que... ele é de emprego para ele. Ele é o cara que faz isso aí no Knicks. Eu não duvido, André, que eles façam isso. Eu cheguei a dar uma calculada um tempo atrás. Só que eu acho que para fazer isso, apertaria muito o Knicks. O Knicks entra no first apron. Se precisar adicionar mais gente. Agora, se o Mitchell Robinson for acontecer um salary dump dele, ou que venha um jogador mais barato na volta, né, para um time que tenha cap, né, talvez esse possa ser um cenário, né, o Knicks esteja mandando o Mitchell Robinson para pegar um Goga Bitadze para sua reserva por 2 milhões para sua reserva do Hartenstein e meteu o Giannunobi ganhando 43 no primeiro ano. Não sei se dá para chegar nesse valor. Mas eu queria jogar uma pergunta para o André, Ale, em cima disso. André, é possível o Knicks pagar 5 anos, certo? Certo. Tá. Só o Knicks pode pagar 5 anos. Só o Knicks pode pagar 5 anos. E esse quinto ano pode ser uma player option? Pode. Então, eu não duvido o Knicks fazer um contrato assim, que beira os 200 milhões, e aí o mercado vai falar assim, caramba, o Knicks vai dar 200 milhões pro Giannunobi.
mas é uma segurança pro cara, no sentido, cara, ó, beleza, você poderia ganhar mais em Filadélfia, mais, eu digo assim, mais valor agora, mas a gente está te dando um contrato mais longo, que se você estiver insatisfeito no seu último ano, você pode ir para outro lugar, e se você estiver machucado, como o Lonzo Ball fez lá no Chicago Bulls, você pega o seu player option e você come o Pega a nosso grana e vai cap pra casa. aí e vai se recuperando, entendeu? Então eu não duvido que o Knicks também haja dessa forma. E ainda coloque as questões de incentivos, né? Que é o que dizem que ele não quer, né? Eu não vi Faz falando sentido, né? realmente se é a questão do incentivo, né? Eu acho que é, né? Eu até São não sei se eu. reportes que a gente não sabe de onde vem, né? Eu acho que é por isso, querendo ou não. Que eu não. Agora, pensando no Knicks, né? Eu não acho que esses 5 anos com player option seja muito o perfil do Knicks. Mas é aquela coisa. O seu filho do Leon Rose também tem a parte ruim, né? Vamos falar assim, na negociação. Que esses 5 anos não é tanto o Knicks fazer nesse tipo de contrato. Mas eu não seria. Assim, não me surpreenderia, mas não seria a primeira opção que eu acho que o Knicks vai tentar construir. Ele não é uma negociação, né? Mas se for o fiel da balança, talvez eles façam, tá? Eu não duvido. Talvez. Tem um pouco É. disso. Mas Mas você tá falando de. o cenário que estão Pode falar. construindo parece que vai ser a partir dos 36 milhões, mais ou menos, né? Do primeiro ano. É o que eu tenho Eu lido. acho que essa ideia do André de realmente fazer um decrescente é bem interessante. Tipo assim, ainda mais se a gente. Realmente, não, o Jalen Brunson vai falar não pra extensão, sabe? É realmente pensar ainda mais pra frente, ter mais flexibilidade ali, porque a gente vai conversar aqui, né? Eu já vou começar a fazer um spoiler, gente. Assim, o Knicks vai depender desse cidadão aqui se vai entrar pro First April ou não, né? Pro contrato de 2000, da temporada, a próxima temporada 24, 25, o contrato do Bojan Bogdanovic tem 2 milhões garantidos. Após o draft, o contrato passa a ser de 19 milhões. Por que isso é importante? Porque se a gente parar pra pensar, o Knicks vai ter que ter pessoas, né? O Geno Nobes, a Hartenstein. E você tem esse ativo aqui que o Knicks foi atrás. Por que o Knicks trocou o Evan Fournier por um cara que tinha contrato para a próxima temporada? Porque o Knicks enxergava que precisava ter salários para a troca. Só que ter este salário, como a gente vai ver daqui a pouco, não vou dar tanto spoilers, pode trazer consequências que vão limitar a nossa forma de fazer futuras trocas. A gente já falou de estar na First April. Não acho, a gente vai ver aqui sobre Second April, mas o nosso foco aqui é que a First April é uma realidade muito próxima para o Knicks, tá? Não vou entrar tanto nessa parte aqui agora. Eu acho que vai ser melhor quando a gente estiver com as planilhas em frente, a gente conversar um pouquinho a mais. Mas vamos lá. A gente já citou um pouquinho sobre as extensões elegíveis, né? Jalen Brunson estará elegível para essa extensão máxima de 156 milhões por 4 anos. Como o André já falou, ele pode esperar ser agente livre na outra temporada e assinar por 270 em 5, que é o máximo que ele pode pegar, os 30%. Tem o risco, né? O Jalen Brunson é um cara que não teve uma carreira tão rica até o contrato com o Knicks, mas é um cara que não é, como eu vou falar, vou tentar não comprometer falando certeza do futuro. Não é um cara que me surpreenderia ele assinar o 156/4 com uma player option no final, né? Alguma coisinha para ele ter a opção de pegar um outro contrato ainda vantajoso na época que ele ainda estiver saudável, entre aspas, no auge. Né? O Knicks, querendo ou não, é uma grande família atualmente, a família CAA. O pai dele é nosso assistente técnico. Graças ao bom Jesus, assistente técnico não entra no cap, porque não tenha dúvida, gente, isso aqui vai ser segredinho pra ninguém. Jalen Brunson vai assinar isso aí, vai ter um aumento pro pai dele. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira, cara. Acredito disso não. A gente tem uma situação muito favorável pro Jalen Brunson em casa, vamos falar assim, amigo da filha do Leon Rose, padrinho, sabe? É uma questão muito, muito próxima, que não me surpreenderia ele dar esse desconto, da mesma forma que o Julius Randle deu esse desconto em 2021, acho que foi 2021, que ele também fez a extensão ao invés de esperar a agência livre. O Julius Randle, cara, eu acho
Difícil o Knicks fazer essa extensão de 181. Eu faria, porque o André acabou de falar, é o contrato de Siakam, um contrato do mesmo padrão do jogador que é o Julius Randle, segunda estrela. Domantas Sabonis está ganhando essa mesma faixa de 40 milhões. Segundas estrelas, imperfeitas, merecem este tipo de salário, pensando no aumento do cap, pensando na porcentagem que isso vai representar. Só que o Knicks vai tomar cuidado, não porque o Knicks enxerga que o Julius Randle não mereça esses 180 milhões em 4 anos. Porque este contrato pode limitar o que o Knicks pode vir a se movimentar. Se o Knicks não enxergar que o Julius Randle é a segunda estrela perfeita lá do Jalen Brunson, você ter o Julius Randle nesse contrato, você ter o Julius Randle, vamos falar assim, num contrato que outros times julguem não tão bons, dificulta você ter uma moeda de troca neste contrato. E também dificulta a possibilidade de troca, tudo que a gente já conversou de First April e Second April, tá? Vou parar de balbuciar aqui tanto e vamos primeiro olhar como tá o cap hoje. Pessoal, vocês estão enxergando bem? Eu tô vendo a referência de vocês aqui. Atualmente, a gente tem no cap do Knicks o Giannunobi com 19 milhões, que é a opção do jogador que a gente sabe que ele não vai aceitar. A gente tem o Bojan Bogdanovic, tá aqui como 19, né? É não garantido, mas tecnicamente são 2 milhões que ele tem o garantido. Tem os cap holds, que o André já estava explicando pra gente, que são os azulzinhos. Alec Burks, quase 20 milhões. O Precious, 13 milhões. O Azar Stantai, 10 milhões. Temos team options pro Jericho Sims e Daquan Jeffries. E cap holds pra uma galera. Por que é importante a gente tá falando dessa janela de oportunidade do Knicks aqui? A gente tá conversando do próximo salário do Jalen Brunson e do Randle substituírem esse 25, 26 aqui. A gente está falando de um aumento de 10, 15 milhões no salário deles. Cada um, vamos falar assim. É uma janela que não vai se repetir tão rapidamente, porque a gente vai ficar mais engessado, tá? Pessoal, antes de eu seguir para a substituição dos salários aqui do cap pelo que a gente acha que vai acontecer, vocês têm algum comentário a falar dessa janela de oportunidade, deste momento, André, Marder, algum comentário nesta parte? Cara, eu já falei bastante sobre isso no próximo podcast. Acho que eu vou jogar pro André aí, se ele quiser adicionar. Acho que a janela é essa mesma. E uma coisa que acho que é bem importante pro Knicks, e eu, por enquanto, eu não vi pelo menos nenhum lugar falando que eles têm intenção em trocar, é o Knicks ter a 24ª, a 25ª e a 38ª escolhas do draft. Né? Essa CBA nova pune demais, né, os times com... Quem não tem rookie, exatamente, né? Com jogadores com contratos baixos. Né? Então, se você pensar aí que o Knicks pode adicionar 3 jogadores na faixa de 2 a 3 milhões por ano, é o que está ali, ó, tá trocando Charlie Brown, Shake Milton e Dwayne Washington Jr., por exemplo. Só que você joga esses salários baixos até 27 e 28. Né? No máximo, lá no 27 e 28, a escolha é 24 e 25, vão estar ganhando seus 5, 7 milhões, eu acho. Não lembro como é que ficou agora. Então eu acho que vai ser tão importante quanto resolver esses free agents é o trabalho do Knicks vai ser o trabalho do Knicks de achar esses caras para contornar. Como você falou, fazendo as movimentações, o Knicks vai estar muito perto da linha de April. Então, ou eles não vão poder usar toda a MLE, né, a mid-level, ou vão usar e aí ficar fechados nisso. Aí vão ter que começar a cortar na carne. Só dispensar o Bojan não resolve, vai ter que trocar o Mitchell mesmo, não vai dar para trazer de volta o Precious. Então eu acho que o Knicks, tão importante quanto isso lá em cima, é dar uma olhadinha nessa importância. E essas 3 escolhas são 3 escolhas boas. Esse draft, todo mundo fala do pior draft desde 2013. Ele é ruim pro topo. Né? Eu falo a mesma coisa. Ele é muito ruim, então 1 a 5. Eu vejo muita gente que eu gosto, né? Por exemplo, o Sam Vicini, da Atlético, é um dos caras que eu mais gosto quando ele fala em drafts mais coerentes. Assim. Sabe muito. Ele falou, cara, do 10 ao 40 tem muito jogador.
E é exatamente nessa faixa que o Knicks está, né, com 3. Então é bem provável que eles consigam achar 3 jogadores de rotação, né, para que seja para a temporada regular. Só disso já Jogadores prontos, pronto, né? né? Aquele jogador com 21, Essa 22 conversa, anos. Sênior, sim, eu e Marden, desculpa, André, a gente já meio que deu uma passada nisso. É uma coisa que a gente meio que discorda. Eu acho que é importante o Knicks ter essas escolhas, seria importante. Mas pensando, se você discordar também pode falar, eu não sei se valeria a pena o Knicks trazer esses 3 atualmente. Sabe? Pensando, olha, a gente, se realmente for trocar por uma estrela que a gente conversa, se não for nessa temporada, vai ser na agência livre da outra, ou no próximo, desculpa, no trade deadline do 24-25, ou o mais tardar no 25-26 de agência livre. Eu acho que a gente vai estar precisando mais de jogador no próximo ano. Eu falo, não entendo nada de draft. Não é meu foco, não vou fingir que não faço nada de scout. Mas pensando, olha, a gente tem uma rotação aqui meio que já fechada com 8, 9 jogadores. Será que vale a pena eu garantir esses jogadores agora, em 24, 25, ou eu ter mais chances de em 25 e 26, sabe? Mas, porque... Se conseguir, seria ideal. Se achar um time querendo, no final da primeira ali, oferecendo 2 de segunda, ou uma primeira em 25. Se bem que o Knicks pode ter até 3 em 2025, né? Eu acho que vai acabar tendo a nossa e a do Bucks só. Do Wizards e do Pistons dificilmente vão... Detroit, acho que a melhor pra acontecer seria de Detroit, mas eles tinham que, assim, fazer uma free agency absurda. Não, virar um time de play-in, né? E o Cade Cunningham vai virar All-Star. 26, 27 eu acho que Detroit até dá. Mas 25, 26 não. André, até em cima disso, das trocas que o Ale comentou, o que eu tenho ouvido muito podcasts nessa semana gringos, né? E hoje eu ouvi um do Jonathan Wasserman, que é o cara muito bom do Bleacher Report. Gosto dele, gosto muito dele. Acho que é o cara que eu mais gosto de ler. E ele tava falando que ele não vê o Knicks draftando nas duas, mas ele acredita que o Knicks possa fazer algum movimento no sentido: caramba, esse cara tão bom, ele sobrou na 22, então eu vou subir pra 22. É o cara que eles não imaginavam que fosse sobrar. Ou então, não sobrou ninguém que eu quero e ninguém vai pegar o cara que eu quero pegar vai sobrar na 30, então eu vou jogar pra baixo, como eles fizeram acho que com o McBride, com o Grimes ou com o Quickley. Fizeram com todo mundo. No draft do Quickley, eles subiram pra tentar pegar o Tyrese Maxey. O Tyrese Maxey saiu tipo 1 ou 2 antes, aí eles desceram de novo pra pegar o Quickley e pegar outra escolha de segunda rodada. Com o Grimes também foi a mesma coisa, essa sobe e desce. O primeiro draft do Leon Rose foi aquele, eu não lembro quais foram os times, tá, gente? Acho que foi o Utah Jazz e o Timberwolves. Eles receberam um pivô de um time e mais pique por ter recebido. Depois, acho que o Utah queria esse pivô e mandou mais umas piques segundo round pra ele. Eles usaram essas piques pra movimentar. E assim, pra mexer no... Sim, a gente sabe que o Leon Rose, ele tá bem tranquilo nesse sobe e desce de avaliação, né? Acho que o Walt Perrin, que é o scout principal do Knicks, ele tem essa avaliação muito boa de quais são os prospectos pro Knicks. E talvez André e Marda, eu fui só lembrando eu acho que faz sentido. Você pensar 3 calouros para um time que já tem rotação de 8, 9, não faz sentido, não tem a necessidade. Mas se não conseguir, né, eu acho que é importante adicionar pelo menos 1, 2, porque também continua a moeda de troca. Se você acha, como foi, por exemplo, o Grimes, né? Acabou sendo, acharam lá, virou. A troca McBride também. McBride também achou, né? Você começa a achar esses caras no final, né? O próprio Mitchell Robinson, baita numa história de desenvolvimento no Knicks. Cara, Jalen Brunson. Não no Knicks, mas né? Você entende, né? Exatamente. Então, assim, é preciso, eu acho que a gente viu assim, quão sério é não levar a sério o draft, né? Esses times que deixaram, que estão deixando, falam, não, já não dá mais para assinar aqueles caras veteranos de 1 ano, pelo mínimo, aí olhando especificamente para o Lakers, né? De achar que Cam Reddish, Christian Wood e Jackson Hayes iam resolver um banco, ser os 3 principais jogadores do banco saindo do banco, né? É absurdo, mas por um tempo funcionou. O auge do Dr. Buss, ele falava muito isso, né? Ele falou, cara, eu sou time de playoff todo ano. Eu vou draftar no 23, 24, 25. Troca isso aí pro futuro.
importa. Vai ter um veterano vir, como foi pro Lakers. O Mitch Richmond assinou para ganhar título lá, né, com o Shaq e Kobe. Todo ano sempre tinha esses caras. Mas eu acho que hoje a NBA já não permite mais tanto isso. Né? E a gente está vendo quão importante é a temporada regular. Também, que aí um pouco você expandir um pouquinho essa tua rotação com calouros, né? Esses caras, eu falando, trazer esses caras para ser isso mesmo, para ser 9, 10 de 11 na rotação. Que não é jogador que joga toda vez, mas num dia que o Hart acabou de dividir quarto jogo seguido de 47 minutos, né? Levou uma pancada nas costas ali. Ele fala, descansa, tira o dia hoje, vai curtir teus gêmeos em casa lá, né? Deixa que hoje eu boto o calor aqui para jogar contra o Charlotte Hornets. Eu não preciso de você quinto jogo seguido em 7 dias. Vai descansar um pouquinho. Acho que é mais nesse sentido, né? Eu realmente acho que, assim, opinião, né? Eu não sei o que o Knicks vai fazer, o que eles pensam do Bojan, o que eles vão fazer, mas pensando em flexibilidade financeira, às vezes você foca em manter a segunda escolha, que você consegue às vezes negociar um contrato melhor, joga essas escolhas. Ó, você tem que conseguir trocar, né, por escolhas boas. Não adianta você pegar uma escolha, entre aspas, tão protegida que você nunca vai recebê-la, né? Você tem que tentar manter essas escolhas, eu enxergaria, né, que você tá falando de montar um time pro futuro próximo, os próximos 2 drafts, sem ser desse ano, né, 25 e 26. Porque, olha, eu acho que o Knicks vai trocar por uma estrela. Eu acho que vai. Seja agora ou seja na próxima temporada. Então, você ter essa reposição que a gente tá conversando é muito importante. Eu não entendo de draft, eu não sei se é melhor você selecionar na 24 nessa ou na 22 daqui 2 anos. Realmente, isso é pro Walt Perrin fazer essa análise. Mas pensando, o mesmo prospecto entrando em 24, o mesmo prospecto entrando em 26, eu não tenho tanta certeza qual seria o melhor, sabe? Pensando realmente em flexibilidade financeira, porque a gente não sabe quem vem, como vem, quando vem. Então é sempre bom ter isso ao redor. É importante você ter essa reposição que vocês estão comentando, mas eu acho que vai depender de quando vai acontecer essa entrada. Eu não acho que o Knicks vai fazer as 2 escolhas, tá? Também acho que não. Você falou, não tem espaço na rotação, talvez pega... Tanto que vocês já viram, né, nas propostas de... Quando houver uma troca, eu tô mandando a 24 e mantendo a 25, mesmo que seja 100 mil reais, só porque... 100 mil dólares de diferença, só pra ter alguma coisa ali de um salário, porque eu acho que eu não vejo o Knicks acionando 2 cabras, e sem falar da segunda rodada, né? Deixa eu mudar aqui para a próxima. Vamos lá. Primeiro cenário provável, a gente vai conversar um pouquinho, olhando unicamente para a temporada 24-25, que se inicia em outubro. Ou digo salário inicial de 35 milhões. O que a gente está imaginando, tá, gente? O iHeart recebendo o máximo que o Knicks pode oferecer. A gente vai garantir o salário do Bojan Bogdanovic dos 19 milhões. Sobre todos aqueles cap holds que a gente está falando, a gente vai tirar eles. Não tem ninguém que realmente é determinante ali, o Precious, o Alec Burks. A gente vai manter as 2 escolhas e vai manter o Jericho Sims. Vamos lá. Eu ainda acho que o Knicks vai usar uma das escolhas para ter um outro ring runner ali para substituir o Mitchell Robinson, o próprio Jericho Sims, mas não sei se vai acontecer agora, mas eu acho que o Knicks vai buscar isso, né? Eu ainda tô mantendo o Jericho Sims aqui nessa opção. As extensões máximas do Randle e do Brunson não importam realmente agora, para 24, 25, são para a temporada 25, 26. Mas aqui, imaginando que os dois vão assinar os 180 do Randle e os 150 do Brunson, a gente teria com 12 jogadores 180 milhões de dólares. Tudo arredondando, tá, galerinha? 180 milhões de dólares. Além de 2 milhões de incentivos improváveis do Julius Randle e do Donte de Vincenzo. Então, pro cap, a gente tem que contar mais ou menos 182 milhões. A gente já estaria no first April. Sem mais nenhuma contratação, só com o famoso run it back, que a pessoa tá falando, vamos tentar de novo, a gente já estaria no first April. Então a gente já estaria naquelas limitações que a gente conversou. Sem receber mais dinheiro e não poder usar trade exceptions anteriormente criadas. A gente precisaria ir atrás de talvez assinar alguém com essa escolha de segunda rodada, que a gente tenha a exceção de segunda rodada. A gente pode trazer um veterano pelo mínimo. Eu acho que o Alec Burks tem mais mercado que isso. O próprio Gordon Hayward também. Mas assim, só nomes que eu tava citando, né? Mas é isso. A gente tem um time. Criando a rotação já tá pronta. A gente não tá trazendo pessoas para jogar, né? A gente tá olhando neste cenário aqui. Deixa eu tirar um pouquinho deste zoom. Acho que acredito que não dá para ver bem. Aqui, ó, a gente já tá entrando um pouquinho em 25, 26, mas só para todo mundo dar uma olhada,
de como está o nosso cap de 24, 25. Ignorem o vermelho, peço perdão, esqueci de mudar a cor da minha tabelinha, isso aqui era para ser um branco também. O Giannunobi seria o nosso maior salário, 35 milhões. Randle e Brunson nas faixas de 28 e 25, tá? Agora vem a primeira pergunta. O Knicks, em todos os anos, ele mostrou uma vontade de crescer, uma vontade de melhorar, uma vontade de ser competitivo. Vocês acham, Madre, primeiro para você essa pergunta, que o Knicks, com esse mesmo time, tem condição de bater de frente com o Celtics e chegar numa final de NBA? Cara, não sei. Eu acho que a questão de saúde me preocupa. E a questão do banco me preocupa. Eu esperava muito mais do Alec Burks. Tá certo que no finalzinho da série contra o Pacers, ele foi um cara importante ali para tentar salvar o resto do time que existia. Mas não vejo esse cenário aí, esse time batendo de frente com o Celtics. Mas é possível. Eu acredito que o time saudável chega pelo menos numa final de conferência. Se Indiana chegou, por que a gente não chegaria, né? Mas eu acho que esse cenário de pagar, por exemplo, o Bucks, o que é o cap road dele, não me piace. E tem um pouco, André, já agora jogando para você, esse cenário que a gente tá vendo em 2025, 26, não tem ninguém substituindo o Bojan Bogdanovic, né? Que eu não acho que o Knicks pense em fazer um novo contrato com ele, caso ele fique e não tenha uma troca. Essa remuneração aqui de 180 milhões para 10 jogadores é desconsiderando ele, tá, gente? É nosso Big Three aqui, Josh Hart, Mitch, Don't, Isaiah Hartenstein, Deuce e as picks. A gente tem 10 jogadores ali, sendo dois jovens, né, de segundo ano, e a gente não conseguiria repor usando o cap. A gente poderia fazer trocas, poderia usar exceções, a gente teria muito espaço até a first April, né, quase 16 milhões, a gente poderia usar mid-level, poderia fazer outras coisas. André, pensando em maximizar o momento que o Knicks está, você acha que garantir o Bojan e não trocá-lo é positivo? É aceitável? Ou garantir o Bojan obriga o Knicks a trocá-lo? Porque a gente ficaria num cenário pouco produtivo para crescer em 25, 26. O que você pensa sobre isso? Acho que se garantir, precisa trocar. Né? Ele vira um inspirante, né, de um valor considerável, né, de 19 milhões. Uma coisa que é importante falar também não dá para descartar ainda o Knicks renegociando essa parte não garantida com o Bojan. Por exemplo, o contrato pode ser não garantido até 9 de janeiro, se eu não me engano. A partir de 10 de janeiro, todos os contratos da NBA são garantidos. Então, nada impede deles falarem, Bojan, né, você tem 3 milhões? Toma mais 3. E vamos deixar essa data rolar agora lá para janeiro. Então, ele passa a ter 6 milhões garantido. Para troca, teve uma mudança também na NBA, acho que foi 2021, se eu não me engano, na penúltima troca, de que salário não garantido não vale mais para troca. Você vai precisar garantir. Mas pode ser uma forma de trabalhar junto com o Bojan e o agente dele, nem sei quem que é o agente dele, porque eu acho que se não for trocar por uma estrela, o Knicks, né, que o plano sempre foi esse, né? Acho que não é segredo para ninguém. O Knicks precisa trocar, a gente falou essas duas escolhas acho que do Wizards e do Pistons. Acho que a melhor data para trocar elas vai ser 2025, né? Até a deadline, né? 2025. Eu acho, porque depois os times entram em outra linha e correm o risco de, às vezes, essas escolhas nunca vingarem, né? Se eles errarem de novo no review, que não é difícil de acontecer também. Mas aí eu acho que daria pro Knicks tentar pegar esse contrato e juntar, por exemplo, um Mitchell
um Mitchell e um Bojan, mais essas duas escolhas, você consegue um retorno bem interessante, né? Ou que seja um jogador É só, 35 milhões. 35, aí um time, ó, aí vamos entrar na especulação pura em cima, mas é um terreno que você consiga, talvez você consiga pegar um Karl Anthony Towns, se o negócio no coisa acabar, né? Eu não consigo ver o coisa do Donovan Mitchell muito. Acho que mais que tem o Nem eu. treinador dele no Knicks, né, o Johnny Bryant lá, eu acho que Mitchell e Brunson não vai dar certo. Acho que já Eu passou o acho que momento. Acho que já passou o momento. com o estouro do Brunson, eu acho que tem que pensar em torno dele. Então ele não faz muito sentido. Então eu acho que sim, se garantir o contrato do Bojan e vendo também essas condições, se eles também não dão essa negociada, né? Me ajuda que eu te ajudo, porque o Bojan também não é a pior coisa. Eu acho que, não sei se vocês viram na entrevista de fechamento do Gordon Hayward, ele completamente puto, né, por não ter tido oportunidade, reclamou que foi levado para uma situação que não achou que ia ser, Eu acho que muito, por quê? Porque agora ele passa a ser um jogador de mínimo. Né? Ele não conseguiu entrar na rotação. Ele estava num contrato de 30 milhões. Então acho que ele queria jogar um pouquinho para pelo menos assim, ó, o mid-level ainda vale. Então dá para pagar aqui uns 10, 12, 14 milhões para ele por ano. Só que ele não mostrou nada no OKC. Ele não conseguiu entrar em quadra. Então ele a carreira dele já vira para essa de mínimo. E eu acho que o Bojan talvez esteja um pouco nessa mesma situação. Né? Ele não quer virar um jogador de mínimo. É muito difícil. Quando você passa de mínimo para você conseguir resgatar uma carreira, é muito difícil. Acho que eu só lembro recentemente do Nick Batum. Né? Foi um dos pouquíssimos que fez o buyout. Verdade. O jogador, se pensar em jogador de buyout, acaba a carreira. O Drummond, há quantos anos já que não tá? Eu queria no Knicks, tá? Eu queria no Knicks como reserva o Batum. Reserva do Randle. Eu tenho trauma dele. Ele, no jogo que eu fui no Madison Square Garden, ele fez o game winner pelo Clippers. Tenho trauma. Então assim, se eu ver na rua, acho que... eu acho que o Bojan também ele vai estar aberto a isso, sim, porque se ele conseguir prolongar esse salário dele 19 para uma situação de troca, vai para um time veterano, vai para um time de calouros, né, para ser aquele bom veterano, ele continua mantendo o seu valorzinho. Então acho que tem isso, e acho que o Knicks precisa desse contrato como um ativo, não tanto como jogador, né? Acho que isso quer ser bem interessante para ver. Não, perfeito. Realmente, o Knicks trocou o Evan por um cara, todo mundo sabia que queria um ano de contrato a mais, para poder ter essa moeda, né? A questão é que, tipo assim, acho que eu até comentei quando aconteceu a lesão dele, o anúncio da cirurgia no tornozelo. O valor dele caiu muito de mercado, né? A gente falava 35 anos, cirurgia no punho e cirurgia no tornozelo na mesma agência ali, vamos falar assim, né? O valor dele, assim como o do Mitchell Robinson, acho que deu uma reduzida no mercado, né? Eu acho que o Knicks teve muito azar, porque os contratos trocáveis que o Knicks tem de 35 milhões ali estão lesionados na agência. Os contratos passam a ser meramente fillers, né? Que a gente chama, né? De juntar para. Então, o ativo mesmo para troca vão ser as escolhas, vai ser um deuce, né? Se quiser pegar. Eu acho que vai ser muito nessa linha. Eles, como jogadores, infelizmente, acabam perdendo o brilho, né? Eu acho que até por essa engraçado, né? Desculpa, Morden, pode ir. Não, e até por essa questão da lesão, eu não duvido que o Knicks também pense, se o Knicks não conseguir pegar nada palpável, assim, tipo, cara, vou juntar. Não vai ter ninguém disponível que seja alguém de fato um titular. Eu não duvido que o Knicks faça uma troca por alguém que estenda essa janela. Então, vou pegar um outro ativo, um Colin Sexton, vou mandar 2 picks para Utah, vou mandar o Bojan, vou pegar um Colin Sexton que tem mais esse ano e mais um. E vai ser o meu reserva. Spoiler do último slide, Marden. Marden, um spoiler, Marden. Tem que guardar pro final, Marden. Não, vamos falar de... E vai rolando essa... Jordan Clarkson, ok? Então, eu não vejo o Knicks fazendo isso, só enrolando, entendeu? Tipo assim, era o Fournier, esse cara pra troca das estrelas. Não deu? Foi o Bojan. Não deu? Vamos Jordan Clarkson. Não deu? Entendeu? Vai fazendo isso. Pelo menos o Knicks faz uma coisa. Você vê o Lakers, né? Era o D'Lo, não fez. D'Lo e
E agora? Ferrou. Agora o cara tem uma PO, eu não sei o que ele vai fazer. Tipo, O Lakers tá implorando pra ele pegar a player pra option. pegar pra não sair, deixar cagar. Até nisso o Lakers erra, cara. Até E nisso. pensar que vocês podiam ter o Mike Conley, né, André? Nossa, não fala, nem fala. Nem Saca? fala. Cara, eu acho que ele não vai Vamos pegar. seguir. Você acha? André, Ele é CA, né? Então é aquilo que a gente falou. Os caras sabem, eles vão achar E vem pro Knicks. um cantinho pra ele, com eu saláriozinho vejo um bacana. cenário, ele parando lá no Utah da vida, cara. 3 aninhos, ganhando 22 Não milhões. duvido. Aí depois ele tá Ou no refazendo. Orlando. Ele tá refazendo a carreira certinha. Né? Começou no Lakers, foi pro Nets, foi bem, juntou valor, fez a grana no Warriors, foi trocado, voltou pro Lakers. Agora deve. Mas é isso aí. É isso aí. Ai, D-Low. Bora, Lê. Desculpa Vamos lá. abrir parênteses. Não, tá certo. Gente, isso aqui é uma delícia. O Baden sabe que eu adoro ficar conversando esse trem. Vamos lá. Sobre o cenário A pro B, fazendo uma pequena transição. A gente sabe que o Knicks vai ter que trazer o Giannunobi e o Isaiah Hartenstein. Só que a gente pode ter a opção de não garantir, né? O Marden comentou de... Desculpa, o André comentou de parcialmente, vão tentar fazer alguma questão. O Knicks tem a opção de falar, olha, Bojan, beijo, pega sua malinha, 2 milhões, vamos abraçar esse rolê e a gente vai tentar se reforçar de outra forma. Sem o Bojan e com o OG 35, o iHeart no máximo, sem fazer mais nada, a gente tem 163 milhões mais ou menos em salários, com 15 milhões de espaço até a First April. A gente tem 11 jogadores. A gente tem que ter, obrigatoriamente, 14. A gente tem que conseguir 3 jogadores, né? A gente não tem espaço no cap, a gente vai atuar via exceções, e a principal forma é usar a non-tax mid-level exception, né? Mais ou menos 13 milhões, né? A gente já... O André já comentou, a gente usar mais do que a do tax mid-level, que eu acho que é 5 e poucos milhões, a gente está limitado no First April. Então, como que a gente teria que fazer essa gestão? Querendo uma coisa meio complicada, né? A gente está falando de 15 milhões de espaço, 13 milhões de exceção, Tyus Jones, Monte Morris. Que jogadores a gente conseguiria fazer? Trazer via troca? Trazer com exceção? Eu acho um cenário plausível se o Knicks não quiser chegar na April e quiser não trazer um reforço. Como é que eu vou explicar? De nível do Bojan. Você pode ter outro contrato de 8 milhões ali, que nem o Marden falando, de ter jogar pra frente, né, esse contrato trocado, mas você não vai chegar um cara de 19. Você não vai conseguir isso. Isso é uma opção. E dificilmente um sei. bom arremessador, né? Dificilmente a gente vai conseguir trazer. Tipo assim, eu falo, a gente conseguiu trazer o Don't pela mid-level? Conseguimos. Mas mesmo assim a gente estaria limitado no hard cap, no First April. Se a gente gastar a mid-level inteira. Ainda faltaria 2 jogadores. Eu digo não vai dar. nos 8 milhões. Sim, teria que fazer uma sorte tão grande para conseguir fazer isso. Vamos falar assim, alguém disposto a dar um desconto muito grande pro Knicks conseguir. É uma forma complicada do Knicks preparar o time para a temporada 24-25. Por outro lado, mantendo a mesma lógica de a gente pegar um jogador. Coloquei o Jones aqui de exemplo, tá, gente? Na tabelinha, qualquer um, só pra gente pensar num mid-level aqui de 14, 15 milhões. Vocês estão vendo que tá esse do Bojan e o Jones, porque a gente tem que comer os 2 milhões dele. Então a gente tá falando de, assim, em 2025, 26, 193 milhões de salários em 11 jogadores. First April em 196. Como que a gente vai se preparar? A gente vai completar essa rotação com exceção, vai completar com outra pick. Nossa tabela não tá contando, tá, gente? A escolha do draft 2025, tá? Também tem essa primeiro round, teria lá o cap holdzinho dela ali. Então, assim, a gente já estaria provavelmente no First April. A gente teria outras questões contratuais, de incentivos que às vezes passam a ser garantidos, já estariam ali. Mas eu tô considerando ele aqui nessa conta, mas só pra explicar. Então, assim, não garantimos o Bojan. Trouxemos alguém pro lugar dele. Salário trocar? Salário trocar foi mais tempo, que nem o Marden comentou. Mas a gente não tem espaço para trazer reforços. Seria via exceções. Dá para fazer alguma coisa? Dá para trocar? Mas primeiro eu vou jogar para você que citou essa ideia de ter esse contrato um pouco mais longo para movimentar. O que você acha?
Cara, eu acho que é possível um cenário assim. Ainda acho que esses contratos de Precious Achiuwa e Alec Burks são criminosos, mas entendo que o Knicks, num cenário mais maleável sem esses dois, por exemplo, já seria possível usando uns 10 milhões ali, trazer não sei, um Kelly Oubre, talvez, um cara desse porte, assim. Apesar que eu acho que o Oubre vai querer um cenário que ele seja titular, mas o cenário ideal, que a gente falou antes, né? É ter alguém que seja um jogador que dure, que o contrato seja um pouquinho mais longo, para a gente continuar estendendo a nossa janela, até porque aparentemente a gente tem um núcleo meio fechado, né? Então não vejo que o Knicks vai fazer uma troca e colocar o Donte DiVincenzo ou o Josh Hart. Esses caras são parças do Brunson, então vai ser ou com o Mitch ou com o Randall, mais Bojan. Então esse contrato, e a gente não tem jovens interessantes, né? Tirando o Dulce, que é um contrato maravilhoso, não sei nem se vale a pena colocar. Então eu enxergo que o ideal é realmente estender essa janela num contrato que seja de 10 milhões ali. Não sei se o Ty Jones é um cara que aceitaria ser um reserva no Knicks, tá? Porque Sinceramente. o Tyus é o típico jogador que ele é um dos melhores reservas, mas ele não seria. Eu não queria ele como um titular no meu time, por exemplo. Eu adoro ele. Acho um baita no Sim. jogador, ele e o irmão, né? Acho que baita família de armadores, assim, mas não gostaria de ver eles como. Pois é, eu acho que o caminho né, pensando assim nesse cenário, eu acho que o Knicks está fazendo. Vai ser replicar o modelo, o que achou com o Hartenstein. Né? Identificou o cara, falou: Concordo. tem alguma coisa aqui. Tá na baixa, vou lá, vem para cá. Talvez o Precious seja a mesma coisa. Não acho que vai ser óbvio, ele tá só a cap hold dele, né? Mas free agency restrita é sempre aquela coisa, é muito. Tem um outro problema do que eu estava lendo hoje preparando para gravar aqui, né? Que que o Precious, a qualifying offer, né? Que ele vem da restrita, né? Da free agency restrita. Então o time que tem os Isso. direitos dele faz essa qualifying offer, que é uma oferta qualificatória, tornando free agent restrito. A partir daí, qualquer oferta que ele receber, o Knicks no caso, pode cobrir. Qual que é o problema com o Precious? Como ele foi a escolha 20, eu acho, né, do Heat. A qualifying offer dele, e acho que ele qualificou agora não lembro se ele qualificou ou não pelos números de minutos de starter. Acho que não, acho que ele não qualificou, mas de qualquer forma, a qualifying offer dele é de 13 milhões. Não é um valor baixo. Então Tá aqui, 13 e corre um sério risco 13,100 mais ou menos. do Knicks falar: tá aqui, tá qualifying offer. Ele olhar e fala: tá bom, gostei, 13 milhões no meu bolso. E ele vira um contrato de 1 ano, só que nesse caso ele tem uma no trade clause. Então ele atrapalha o Knicks num plano Ah, não sabia. porque ele está numa situação, uma das únicas situações em que, se ele for trocado, ele perde os bird rights. Né? Saindo da rookie scale, assinando por 1 ano, é uma no trade que não é negociada. É uma no trade imposta. Então é uma situação bem complicada. A gente até eu tinha anotado para falar do Precious. Então o Knicks está meio numa situação meio complicada, porque se oferece, ele não acha nada no mercado. O Knicks não oferece nada também melhor do que isso. Ele fala: tá bom, dá aqui o dinheiro então, a gente se fala no que vem. Vou treinar. Se você quiser me mandar para pro Charlotte, se quiser me mandar para pro Portland, eu vou falar não, porque eu não quero ir para lá. Então, assim, tem esse angu aí, esse caroço nesse angu aí Esse risco. né, que eu não sei como é que o Knicks vai tratar, mas eu acho que o caminho pro Knicks, é por isso que eu falei também a questão do draft, né, o core tá ali montadinho. Esses oitavo, nono jogadores,
as melhorias pontuais, vão ter que ser tiros muito certeiros e em caras nesse mesmo perfil do Hartenstein, né? Chegar não vai... Ah, não, entrega toda a mid-level no Bruce Brown da vida. Eu acho que o caminho é o oposto. É achar esses caras, né, pagando barato, traz para dentro do ecossistema Knicks, né, do Tibbs. Tá aqui você se desenvolve, jogador desse tipo se cria. Então você vai atrás dele. Aí você não vai atrás de um D'Lo, não vai atrás de um Rui Hashimura, por exemplo, né, dos jogadores desses perfis. Não, vai ser o cara que vai enfiar a cabeça, né, pela parede, literalmente, vai ser esses maníacos que nem o Hart. Né? Esse é o tipo de jogador que acho que o Knicks vai identificar aí atrás Por para isso que eu acho que continuar mantendo essa construção desse elenco. E eu acho que assim, não sei se vai ser mais comum, né, ainda mais agora que o time tá mais pronto. O Knicks, a gente viu ele negociando, não necessariamente às vezes conseguindo trocas, mas assim, buscando jogadores não tão velhos, né? O próprio Isaiah Santai não é um cara velho, apesar de ter uma cara de veterano de 36 anos. O próprio, quando eles trouxeram o que estava embaixo, foi aposto o Ken Reddish também. Dessa confusão do Pistons, eu sempre penso no Jaden Ivey, que era um cara que o Knicks tinha um vínculo na hora do draft, não conseguiram fazer nada. Eu não sei, é um cara em contato de rookie ainda, você pode ter um controle, não são tantos anos mais, já no terceiro ano. Mas assim, são trocas, são movimentos que eu acho que condizem um pouco com o que o Knicks vem fazendo nos últimos anos, né? Total. Vamos então para o nosso cenário C. Desculpa, gente. Trazer o OG e a Hart, manter daquele mesmo contato, 35 e 16, trocando uma das picks de 2024 e Bojan por um jogador. Eu coloquei o DeJounte Murray aqui porque é um cara que a gente sabe que o Knicks tentou, deu uma conversinha na última agência livre. É um cara que a gente não sabe o que tá virando o Atlanta Hawks. É um cara que a gente também sabe que o Atlanta Hawks não deu certo com ele e o Trae Young. E, assim, não é um cara com encaixe perfeito no Knicks, de forma alguma. A gente estaria perdendo muito espaçamento, que foi o sucesso, né, que o Don't trouxe. Mas é um cara que chega no aro com qualidade, é um cara que finaliza bem, é um cara que, apesar de... Agora virou meio que cool falar que o DeJounte Murray não é o defensor que ele era do Spurs. Ele não é, gente, não é. Mas ele continua sendo um defensor acima da média. Não seria ruim ter ele ali. A principal responsabilidade ainda é do Anunoby. Mas é um cara que a gente formaria, vamos falar assim, um Big Four, coisa que não existe mais, né? Vamos falar assim, dos Randall, Jalen Brunson, do DeJounte Murray e o próprio OG. Né? A gente tem dois ofensivos, um meio termo e um totalmente defensivo. A gente estaria perdendo um jogador da rotação. A troca funciona de forma fácil, trocando uma das picks. Eu pensei assim, mantendo aquilo que a gente estava conversando no início, né? De manter a continuidade de reposição, porque você já está trocando alguém. Acho que talvez precise de mais coisa, gente. Isso aqui é só um exercício para a gente enxergar o impacto financeiro, tá? Vamos lá. Similar ao cenário A gente estaria na First April em 2024-25, com 12 jogadores. A gente teria 150 milhões em salários. Só que o problema é, a Second April, que é quando realmente o trem complica mesmo, são 189. A gente estaria muito perto. Muito perto. E assim, faltando 2 jogadores, a gente teria 4 milhões de dólares para trazer 2 jogadores, para ter o mínimo de 14. Para fechar, é um risco muito grande. É o que você tá falando de cortar na carne, de dar alguma outra forma de dispensar alguém, de jogar essa pick de 25 para longe, para não ter chance de você liberar esses 2 milhões, assim. É muito complicado. A gente estaria muito perto do Second April. Em 2025 a gente estaria mais perto ainda, não teria como não ultrapassar. A gente estaria com 206 milhões de dólares em 10 jogadores, o Second April são 208 milhões. Uma troca agora por um Murray da vida é o Knicks bater no coração e falar, não, Brunson, Randall, OG e Murray levariam o Knicks pro título. Madden, você acha que é possível? Eu acho, cara. Eu acho se o Brunson jogar o que ele jogou nos playoffs. É claro que a bola vai estar menos na mão dele, vai estar dividida.
mas eu vejo um time muito coeso, pensando que a gente teria ainda Josh Hart, vindo do banco, Hartenstein e o Dante DiVincenzo. Gosto desse cenário. Eu pagaria pra ver, cara. Pra mim, nesse cenário aí, o Mitchell Robinson roda. Tem que fazer o dump dele e pegar um pivô mais barato, entendeu? Dar umas picks de repente, porque eu não sei qual que é o valor dele no mercado, por causa das lesões, né? Apesar de ser um ótimo defensor, um ótimo pivô. Um cenário desse, talvez você não precisaria nem de ter um armador reserva, porque no momento que o Brunson senta, você deixa o Murray com a bola na mão e aí você pode distribuir também uns minutos pro McBride como armador ali, que não é o ideal, né? Mas eu gosto desse cenário, cara. Talvez hoje é o cenário que é um cenário difícil, porque é certo que a Atlanta vai ter propostas melhores, mas de repente o Knicks dá um overpay de picks. Não sei se é o ideal para Atlanta. Eu coloquei a pick desse ano só pra mudar o cap, né? Mas teriam que ser mais picks, eu imagino que sim. André, sei que não é pick tão... do Bucks, a nossa do ano que vem. Clubista como a gente. Você acha que esse time tem chance de vencer título? Eu acho que chance tem. Eu acho que a NBA mudou demais, né? Eu acho que nunca... Eu não lembro, tem 30 anos que eu vejo a NBA. Eu nunca vi ela tão aberta, né? Toda temporada. Eu acho que, assim... muito físico, jogo muito físico. Só ver, basta uma lesão para um caminho abrir inteiro, né? Mesmo um caso como, por exemplo, o Nuggets no passado, parecia que ia virar um time imbatível, né? Por alguns anos. E já menos de um ano depois já mostrou que tem sim uma forma de bater eles, né? Mas eu acho que ficaria um time bem interessante. Eu acho que só não ganharia, só não seria mais interessante do que trocar o DeJounte por um certo jogador de Vila Nova também, né? Que também já está em Nova York, né? Só precisaria pular o muro. Cara, eu acho que essa nunca vai acontecer, mas eu não consigo ver isso acontecendo. Não consigo ver. Seria o ultimate xadrez que eu não vai acontecer, mas não, seria lindo. Porque acho que tem tudo. Seria um time alto. Perfeito para né, Perfeito. Não, é o time feito ao redor do Brunson, né? Você mantém o espaçamento, não o espaçamento e qualidade do Don't ali, mas você tem uma defesa muito forte. Você tem a vibe, né? Ia manter a vibe do time. Assim, tem e é complicado arremesso. que assim. Oi, Marlon, desculpa. Teria arremesso também, né? Teria arremesso, assim, o espaçamento perde um pouco, mas tem uma qualidade ali do arremesso. É um cara que mostrou conseguir criar mais sozinho do que o Don't, né? Tipo assim, num desespero ali você consegue fazer um staggering de algum Brunson e o Randall e o Bridges e o OG, cada um fica duas duplinhas, sabe? Seria um time extremamente profundo, um time que conseguiria ter tamanho para marcar o próprio Celtics, né? Querendo ou não, o Jaylen Brown e o Jason Tatum são muito fortes. Então seria lindo, mas eu nem tenho esse sonho, né? A gente não podia perder a piada, né? A gente, tipo assim, parece que Vila Novas, né? Não, você tá... É triste. Mas eu estaria disposto a fazer um overpay daqueles que o Nets não poderia falar não. Mas o Nets tem que estar disposto a atender o telefone, né? Então, assim, caso que eu pensei agora, aí seria muito mais o cenário anterior, que é aquela troca, assim, para não perder o Bojan por nada, seria tentar, não sei, Bojan com uma das escolhas pro Grizzlies, pelo Luke Kennard, e aí um dos jovens, talvez o Zaire Williams, que é um jogador muito novo. Ele foi draftado, foi 10º em 21. Né? Ele seria sênior esse ano, então assim, ele vai estar... É da classe de algum que vai ser draftado nesse final de ano. Muito inconstante ainda, só que aquela coisa, 6'9", 220... poderia ver ele com um upside, né, de tentar desenvolver, e o Luke Kennard para banco arremessar, né? Aquela coisa, arremesso de 3... Que é jovem também, né? 27 anos, né? Eu acho que se o Knicks conseguisse o J.J. Jackson nessa brincadeira, o Knicks faria. Porque os rumores mas eram acho que o Knicks gostava muito demais. dele, que tenta...
Mas o Mas André, assim, eu vi um cenário também, cara, do Knicks trocando o Robinson Também, pro o Grizzlies Grizzlies. vai querer um big. Porque Eles precisam disso. adicionariam um pivô pra ele, que eles precisam disso. E aí o Knicks receberia o Kennard, só que nesse caso o Knicks receberia a pick deles, que é a pick 9, se eu não me engano. Não sei se Eu acho se que o Robinson não. vale isso. O Knicks daria as É. duas picks e o Robinson pegaria o Kennard e a pick Trocar as 9. duas. Ué, talvez. Mas acho que interessante, porque o Grizzlies quer Não competir. sei. Eles não podem se dar o luxo mais. Esse estágio que o Knicks está, eles É. já estão perigando, porque o JJJ, né, ele assinou por menos do máximo, mas já está quase acabando. O Bane já tá no. O Pois Bane já tá é. nos 32, né? 32 Então milhões. já Vai a ficando janela é uma. muito curta. Vai ficando um cap Exatamente. Eles enrijecido. erraram muitas. As Sim. últimas trocas deles e drafts, eles erraram bastante. Então, talvez isso seria interessante. Eles precisam de um big mesmo. Mitchell não é bem o estilo do que eles gostam, mas eles já têm o Brandon Clark, né, que voltou de lesão. Mas eles precisam de mais um também. Uhum. Mas acho que são cenários interessantes. Show. Mas eu gosto com o DeJounte. Voltando na coisa. Acho que teria tudo assim, se pensar todo esse núcleo. Não, se você pensar, quem que é o pior jogador desse tipo de coisa todo? É o Hart? Nesse pensar, uma rotação de 8 jogadores, o pior jogador sendo o Hart, pô, é um baita de um time. Né? O Hart pra mim é o jogador mais. Mas seria o Dulce, desde 2009 que eu né? Quer dizer, eu xingo o Lakers muito antes já. Mas ele era o cara que não podia ter sido trocado pelo AD. Eu já vi você Era tweetando ele, isso. assim. Cara, assim, ficou entre ele e o Kuzma. Manda o Kuzma, pô. O Kuzma você acha um cara como o Kuzma, mas você não acha um cara como o Hart todo ano. Eu sou fã do Josh Hart, o Marden sabe o tanto que eu O falava ele que o cara ia joga. ser perfeito no Knicks. Tá tudo sendo, assim, né? Tudo se realizando. Eu não. Agora eu vou continuar sonhando com o Bridges, mas assim, a nossa realidade, né, que o Knicks tá meio que na frente dele, dois caminhos que meio que um vai levar a ser um time de first apron, seja usando o Bojan como ativo ou como jogador, ou dispensá-lo. E aqui tem a pausa dramática, né? Será que existe um outro caminho? Óbvio que existe, né? Assim, não é nenhuma garantia a outra opção que o André já comentou, de um salário diferente do OG. Só que eu não sei, né? Eu sei que jogador tem ego, jogador tem vontade, jogador quer ser o mais bem pago. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se o Knicks conseguiria convencer o Randall e o OG a colocarem a extensão de 156 do Brunson como teto. O Randall, em vez de assinar por 180, vai assinar por 156. O OG, não. Meu teto vai ser o 156 do Brunson. A gente vai construir um contrato dessa forma, sabe? Com 30 milhões de início, 30 milhões e uns cadinho, em vez de ser 35. Mesmo se a gente trocar pelo DeJounte, a gente ainda vai ser um time de first apron, porque a gente falou, né? Se você garante o Bojan e troca ele, ou você mantém, é um time de first apron, não tem como fugir. Se eles aceitam o desconto, mesmo que a gente não troque o Bojan, a gente tem 4 milhões para completar 2 jogadores. Também é impossível, a gente é um time de first apron. Porque esses descontos de extensão do Randall é só a partir de 25, 26. Então a gente teria, com certeza, um time de first apron em 25, 26, mas que é melhor do que o cenário. Oi. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sua internet tá travando um pouquinho ali. Mas vocês estão me ouvindo agora? Estamos te ouvindo. Vou fazer igual agora eu faço quando eu tô no trabalho. Vou fechar minha câmera e ver se melhora. Ver agora se vocês vão me escutar melhor agora. Estão me vendo bem? Por enquanto, sim. Estão te ouvindo bem. Tá, então vamos lá. Talvez a câmera esteja atrapalhando? A internet às vezes dá um bzilzinho. Net, né? Net é complicado. Mas vamos lá. Se o Randall e o
e o Brunson funcionam nesse mesmo contrato e o OG com desconto, a gente poderia trocar pelo DeJounte Murray, mas a gente não estaria na second apron. A gente teria mais possibilidade de melhorar o time de outra forma. Tipo assim, a gente conseguiria manter os 4 que a gente está falando, o Big Four. A gente seria claramente um time de first apron e nos 2 anos, mas a gente conseguiria ter uma margem para não atingir o second. A gente poder fazer uma troca aqui e ali, dispensar o Mitch aqui e ali, a gente teria mais margem. Se a gente conseguir um descontinho. E eu acho realmente possível negociar, principalmente com o Randall. Tá? Eu não vou entrar muito neste cenário aqui não, gente, porque eu acho que é muito especulativo. O que a gente queria mostrar era basicamente, olha, a gente tem 3 caminhos com o Bojan, e eles acabam implicando na gente ser um time de first apron. Exercendo a opção do Bojan, trocando ele ou mantendo, a gente vai ser um time de first apron. Trocando ele por um cara que recebe mais, como o cara do DeJounte Murray, que 5 milhões a mais ali, a gente já se torna um time de second apron. Então a gente tem que fazer essa análise com muito cuidado. Que a gente falou, o grande problema não é o Dolan pagar mais taxas, é a gente não conseguir ser flexível. A gente tá vendo aqui, first apron e second apron em 2024-25, a gente já estaria no first apron com 12 jogadores, a gente consegue chegar antes do second para fechar o elenco tranquilamente. 195 milhões e 25-26 com 10, first apron 196, a gente teria uma margem ainda boa de 12 milhões tranquilamente, um pouquinho menos para fazer os outros 4 jogadores. A gente consegue fazer, não é fácil, mas daria. E para fechar, a gente vai guardar a parte de trocas para outro dia, porque a gente acabou se estendendo muito. O último slide aqui a gente vai ficar para o próximo dia. E a gente tá ferrado. Se o OG realmente bater o pé e quiser 35 milhões, não pensando decrescente como o André comentou, como o Randall e o Brunson não aceitarem as extensões e pedirem os 30% de cap que eles podem, e o coach staff passar a contar no cap, né? Que aí a gente não consegue dar uma lavada de dinheiro usando o pai do Brunson, né? Pra finalizar, gente, eu acabo que, desculpa pra todo mundo, a gente estendeu mais do que deveria. Palpite. André, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que esse elenco volta, né? Eu acho que todo o core, eu acho que não faz sentido se você pensar um time que chegou no nível que chegou sem o Randall, né? Perdendo o Brunson, né? Quebrando a mão no último jogo, todos os problemas de lesões, né? O Mitchell fora, eu acho que não tem por que explodir tudo, jogar, né? Trocar metade do time e manter só Brunson e Don't e Hart são intocáveis, o resto troca tudo, né? Eu acho que esse time precisa ter um ano inteiro juntos, mostrando, né? Aí eu acho que faz essas reposições pontuais, né? Eu acho que se um cenário assim, o Bojan se transformando em 2 jogadores é interessantíssimo, né? Porque você consegue ganhar profundidade no elenco e versatilidade para trocas, por exemplo, né? Eu falei, o Kennard mais o Ziaire Williams é um exemplo. Você pega 2, um você tem potencial, o outro você sabe o que é, também é inspirante, um pouco menor. Se não deu certo, um jogador que acerta 40% de 3 sempre vai ter interessado na deadline, né? Então vira um ativo muito melhor do que um Bojan vindo de 2 cirurgias grandes, né? Logo no final, ou seja, o Bojan praticamente vai sem intertemporada, né? Ele vai usar essa intertemporada para se recuperar das cirurgias. Eu acho que é o caminho mais próximo. Acho que deve demorar um pouquinho, deve ter um joguinho de cena aí com o OG. E o Hartenstein só definiu o quanto. Eu acho que o Knicks tem todas as avenidas aí para pelo menos repetir essa temporada que passou, né? Acho que sem muito drama, não tem por que querer reinventar a roda, não sendo um negócio que acho que deu muito certo nessa temporada. Concordo. Marden, e você? Qual que é o seu palpite? Meu palpite é Brunson assina agora, mais pro finalzinho de agosto, podemos dizer. OG assina
vão acabar dando overpay nele, não vão deixar perder, até para mostrar a força do front office, mesmo que aquele cenário de 200 milhões. Hartenstein assina. O Randle não renova agora. Eu acho que eles vão esperar o Randle, talvez, se bobear até na próxima Free Agents, mesmo ele virando Free Agents, ou não sei qual que é a data limite que o Knicks pode renovar com ele. Porque eu acho que existe um cenário que é questão, né, da Poison Pill, né? Não sei como que fica se o Knicks assinar com ele agora. E aí como vai bater esse novo contrato lá no próximo time. Então, se no meio da temporada um cara que o Knicks quer, um alarmador do Arizona, que é muito amigo do tal de Devin Booker, se ele fica disponível, por exemplo, o Randle é um cara que vai. Então não sei se o Knicks talvez vai esperar um cenário desse para renovar com o Randle. Então talvez eu acho que o Randle vai ser o último a ser renovado. Ele não pode ser trocado uns meses depois, acho que são 6 meses. São 6 meses, né, estava André, se ele pesquisando faz essa aqui, são extensão. 6 meses. Mas depende também. Mas aí o time que pega perde o poder do contrato, né? De dar aquele contrato da forma que ele Não, quer, se né? trocar, ele não pode assinar logo que chega no tem, Demora um Sim, cadinho. mas eu digo o seguinte, se o Knicks manda ele agora e dá um contrato de 180 milhões, talvez alguns times vão olhar para esse contrato e falar, cara, não quero. vai. Não é Se ele interessante para mim. assina, ele fica Entendeu? 6 meses sem poder ser trocado, mas o outro time tem que honrar, se assinou, né? Sim, isso eu tô ligado. O que ele não tem, Mas se ele é trocado antes desse contrato, o outro time ele não entra na situação de que porque os direitos ele já tem, o Randle já tem os bird rights, vai junto, então não tem sim, problema. a questão que eu digo é, eu vejo que talvez, só para encerrar, tá? Eu vejo que talvez o Knicks, por exemplo, o Knicks ofereça 180 milhões num acordo com o Randle. Ok, agora em agosto. E aí surge uma estrela alguém disponível. E não, ali, não agora, mas vamos dizer em fevereiro. E aí, talvez o Randle, com um contrato de 4 anos, ganhando 180 milhões, não seja algo interessante para esse time. Entendeu? Então, é melhor estar aspirante, é melhor ele né? ser um aspirante, porque o time vai ter o poder de renovar, sim. igual o Knicks está fazendo com o OG. Então eu acho que eles vão esperar, eu não duvido que eles esperem, até mesmo pro Randle se provar nos playoffs. É outra história também, né? Porque o playoffs passado foi aquela história contra o Miami. Esse playoffs ele teve machucado desde janeiro. Então eu acho que existe um cenário que o Knicks vai esperar mais um pouco para ver a situação do Randle. É isso. Pessoal, primeiramente, agradecer a todo mundo que foi aqui com a gente até agora. Falamos bastante, falamos de muita coisa, espero ter sido produtivo. Primeiramente, pedir desculpa, tá? Eu acho que eu sofri uma parte técnica que, por algum motivo, a internet ficou ruim, a apresentação não expandiu do jeito que eu queria, mas eu acho que vai ser suficiente pra gente conseguir ter um papo produtivo e conseguir chegar esse conteúdo pros fãs do Knicks. André, eu, em nome também do Marden, agradeço muito você ter topado estar aqui com a gente, se disponibilizar de ajudar, explicar, xingar o Lakers, xingar todo mundo, assim, sei que você fala um trem que você gosta, mas é muito prazeroso ouvir de alguém que gosta, de que entende, que sabe a vírgula da vírgula, esclarece muito. Agradeço em nome meu, do Madden, todos os ouvintes da Rádio Knicks estão tendo essa sorte de estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Sempre que precisar, só chamar. Tá por aí, dá um jeito de gravar aí. Sempre legal falar disso e falar de Knicks. Sempre muito bacana também. E agora é o palpite, né? Final do ano que vem é Lakers e Knicks de novo. Não tem como. Agora já era. Bronny James chegando no Lakers, acabou. Nossa, imagina. Bom, Brunson por LeBron. Imagina um trem dele. Onde assina? Não, a gente sai perdendo. Eu nunca imaginei que ia falar trocar o LeBron por alguém e eu falar, nossa, meu time perdeu. Nossa. É 2024 mesmo, né? Pessoal, então, um forte abraço. Assinem, se inscrevam, curtam, recomenda pro vizinho, faz esse rolê aí. Agradeço todo mundo, tá bom? Tamo junto. Obrigado.